Olá, bem-vindos a mais uma leitura aqui no Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Inscreva-se para mais vídeos como esse toda semana. Hoje vamos ler A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. Primeira parte. 1. Odeio a primeira sexta. O vilarejo fica lotado, o que agora, no auge do verão, é a última coisa que alguém desejaria. Não é tão ruim aqui na sombra, mas o fedor dos corpos suados do trabalho da manhã é forte o bastante para azedar o leite. O ar tremeluz com o calor e a umidade, e até as poças da tempestade de ontem estão quentes e agitam-se com pequenos arco-íris de óleo e graxa. A feira esvazia à medida que as barracas vão fechando. Os mercadores estão distraídos, despreocupados. É fácil pegar o que eu quiser dos estoques. Quando terminar, estarei com os bolsos abarrotados de quinquilharias e ainda terei uma maçã para a viagem. Nada mal para poucos minutos de trabalho. A multidão se move e eu me deixo ser arrastada pela corrente humana. Minhas mãos entram e saem num só gesto, sempre toques rápidos. Umas notas do bolso de um homem, a pulseira de uma mulher, nada muito grande. Os aldeões estão ocupados demais seguindo o fluxo para anotar uma batedora de carteira. As altas construções sobre palafitas que dão um nome ao vilarejo, palafitas, quanta originalidade, erguem-se ao redor, 3 metros acima do solo lamacento. Na primavera, a margem sul do rio geralmente fica alagada, mas estamos em agosto, mês em que desidratação e insolação afligem o vilarejo. Quase todo mundo espera ansiosamente a primeira sexta-feira do mês, quando a escola e o trabalho terminam mais cedo. Eu não. Preferia estar na escola numa sala cheia de crianças sem aprender nada. Não que eu vá permanecer muito mais tempo na escola. Meu 18º aniversário está chegando, e com ele, o recrutamento. Não tenho formação profissional nem emprego, de modo que acabarei na guerra com outros desocupados. Não é de estranhar a falta de trabalho. Todo homem, mulher e criança faz de tudo para ficar longe do exército. Meus irmãos foram para a guerra quando completaram 18 anos. Mandaram os 3 combater Lakeland. Apenas Shade sabe escrever um pouco, e ele me manda cartas sempre que pode. Não tenho informações sobre meus outros irmãos, Bree e Treme, há mais de um ano. Mas notícia ruim sempre chega depressa. As famílias podem passar anos sem novidades para um dia se deparar com os filhos na porta de casa, de licença ou às vezes felizes por terem sido dispensados. No geral, porém, o que as pessoas recebem é uma carta em papel grosso com o selo da coroa estampado ao pé de um curto agradecimento pela vida do filho. Talvez ganhe até alguns botões de seus uniformes despedaçados. Eu tinha 13 anos quando Bree partiu. Ele me deu um beijo na bochecha e um par de brincos que eu teria que dividir com minha irmã mais nova, Giza. Eram 2 pingentes com contas de vidro rosado como o pôr do sol. Naquela mesma noite, nós 2 furamos as orelhas sozinhas. Treme e Shade mantiveram a tradição. Agora Giza e eu levamos as 3 pequenas joias numa orelha, para lembrar dos nossos irmãos que lutam em algum lugar. Não acreditei que eles teriam mesmo de ir embora até o dia em que o legionário apareceu com a sua armadura reluzente e os levou consigo um após o outro. No próximo outono, ele virá me buscar. Já comecei a economizar e roubar para comprar os brincos de Giza quando partir. Não pense nisso. É o que minha mãe sempre diz sobre o exército, sobre meus irmãos, sobre tudo. Ótimo conselho, mãe. No fim da rua, no cruzamento com a Mill com a Manchester, mais aldeões juntam-se à marcha e a multidão aumenta. Um bando de moleques, ladrõezinhos em treinamento, se move pelo tumulto com seus dedos grudentos e curiosos. São jovens demais para serem bons nisso, e os agentes de segurança logo intervêm. Normalmente, as crianças seriam mandadas para o tronco ou para a cadeia no entreposto, mas os agentes querem ver a primeira cesta. Eles se contentam em dar algumas surras e deixar os ladrões irem. Pequenas caridades. A menor pressão na minha cintura me faz virar para trás instintivamente. Agarro aquela mão tola o bastante para tentar furtar de mim. Aperto tão forte que o diabinho não vai conseguir escapar. Mas em vez de um moleque mirrado, me deparo com um rosto sorridente. Killorn Warren, aprendiz de pescador, órfão de guerra e provavelmente meu único amigo de verdade. Costumávamos brincar de lutinha quando crianças, mas agora que estamos mais velhos e ele tem uns 30 centímetros a mais do que eu, procuro evitar disputas. Acho que Killorn pode ser útil para alcançar prateleiras altas, por exemplo. Você está mais rápida. Ele ri soltando-se da minha mão. Ou você mais lento. Ele faz uma cara de tédio e apanha a maçã da minha mão. Esperamos Giza? Pergunta abocanhando a maçã. Ela tem um passe para ficar o dia inteiro, trabalhando. Então é melhor irmos, não quero perder o espetáculo. Que tragédia seria!
Mari, ele provoca balançando o dedo na minha cara. É para ser divertido. É para ser um aviso, seu burro. Nisso, ele já caminha a passos largos, forçando-me a quase correr para acompanhar o ritmo. O andar gingado, desequilibrado, passos de marujo, é como ele chama, embora nunca tenha estado em alto mar. Mas acho que as longas horas no pesqueiro do seu mestre, ainda que no rio, tendem a produzir algum efeito. O pai de Killorn foi mandado à guerra, assim como o meu. Mas enquanto o meu regressou sem uma perna e um pulmão, o Sr. Warren voltou dentro de uma caixa de sapatos. A mãe de Killorn fugiu logo em seguida, deixando o filho abandonado à própria sorte. Ele quase morreu de fome, mas por algum motivo continuou pegando no meu pé. Eu o alimentava só para não ter de enxotar aquele saco de ossos o tempo todo. Hoje, 10 anos depois, aqui está ele. Pelo menos ocupa um posto de aprendiz e não vai ter que encarar a guerra. Chegamos ao pé do monte onde a multidão se apinha entre empurrões e cutucões. É obrigatório comparecer à primeira sexta, a menos que você seja um trabalhador essencial, como minha irmã. Como se bordar seda fosse essencial. Mas os prateados adoram seda. Até os agentes de segurança podem ser subornados com peças costuradas pela minha irmã. Não que eu saiba algo sobre isso. As sombras ao redor escurecem à medida que subimos os degraus de pedra rumo ao topo da montanha. Killorn vai de 2 em 2 e quase me deixa para trás. Mas ele se detém e espera, sorrindo para mim com malícia e tirando uma mecha do cabelo castanho dos seus olhos verdes. De vez em quando esqueço que você tem pernas de criança. Melhor do que ter cérebro de criança, rebato dando-lhe um tapinha na bochecha ao passar. O som da sua risada sobe os degraus atrás de mim. Você está mais mal-humorada do que o normal. É que eu odeio essas coisas. Eu sei. Ele sussurra sério pela primeira vez. Eis que chegamos à arena com o sol escaldante sobre nossa cabeça. Construída há 10 anos, a arena é de longe a maior estrutura de palafitas. Não é nada perto das construções colossais das cidades, mas ainda assim os arcos ascendentes de metal e os milhares de metros de concreto bastam para fazer uma menina da aldeia perder o fôlego. Os agentes de segurança estão por toda parte. Os uniformes preto e prata destacam-se na multidão. É a primeira sexta, e eles não veem a hora de assistir os eventos. Portam armas pequenas, apesar de não precisarem. Os agentes são prateados, e os prateados não têm nada a temer de nós, vermelhos. Todo mundo sabe disso. Não somos iguais, embora talvez não dê para perceber só de olhar. A única coisa que nos diferencia, ao menos por fora, é que os prateados andam eretos. Já nossas costas são curvadas pelo trabalho, pela esperança frustrada e pela inevitável desilusão com o nosso fardo na vida. O calor dentro da arena descoberta é o mesmo do lado de fora, e Killorn, sempre na ponta dos pés, me conduz para debaixo de uma sombra. Não há assentos para nós, apenas uns bancos grandes de concreto, mas os poucos nobres prateados desfrutam de camarotes frescos e confortáveis na parte superior. Lá dispõe de bebidas, comida, gelo. Mesmo no auge do verão. Cadeiras estofadas, luz elétrica e outras comodidades que jamais teremos. Os prateados nem ligam para isso e reclamam da sua condição miserável. Vou dar a eles uma condição miserável se um dia tiver a chance. Tudo o que há para nós são bancos duros e alguns telões com tantos chuviscos chiados que mal podemos enxergar. Aposto um dia de salário que hoje haverá mais um forçador, Killorn diz enquanto joga o resto da maçã no chão da arena. Sem apostas, disparo. Muitos vermelhos apostam nas lutas com a esperança de ganhar um pouquinho de dinheiro que os ajude a atravessar mais uma semana. Eu não aposto nem com Killorn. É mais fácil surrupiar a bolsa do corretor de apostas do que ganhar algum dinheiro jogando. Você não devia desperdiçar seu dinheiro desse jeito. Não é desperdício quando você tem razão. Sempre tem um forçador espancando alguém. Os forçadores geralmente participam de metade das lutas. Seu talento e sua técnica os tornam mais aptos à arena do que a maioria dos prateados. Para eles, parece prazeroso usar sua força sobre-humana para arremessar outros campeões como bonecas de pano. E o outro? Pergunto, pensando na gama de prateados que poderiam aparecer. Telex, lépidos, ninfóides, verdes, pétreos, todos uma dureza de ver. Não sei direito. Tomara que seja legal. Um pouco de diversão não cairia mal. Killorn e eu não vemos as efemérides da primeira sexta com os mesmos olhos. Para mim, assistir a 2 campeões se digladiando não é nada agradável, mas Killorn adora. Desde que se destruam, diz. Não são nossa gente. Ele não entende o que são esses shows. Não se trata de um simples entretenimento, um descanso para o nosso trabalho cansativo. É uma mensagem fria e calculista. Apenas prateados podem lutar na arena porque apenas eles podem sobreviver à arena.
Lutam para nos mostrar sua força e seu poder. Vocês não são páreos para nós. Somos melhores. Somos deuses. E é isso que cada golpe dado pelos campeões quer dizer. E ele tem toda a razão. No mês passado, assisti a uma luta entre um lépido e um teleque. Embora o lépido se movesse mais rápido do que conseguíamos ver, o teleque o imobilizou completamente. Ele ergueu o adversário do chão apenas com o poder da mente. O lépido começou a sufocar. Acho que o teleque agarrou a garganta dele de algum jeito invisível. A luta terminou quando o lépido ficou azul. Killorn comemorou. Ele tinha apostado no teleque. Senhoras e senhores, prateados e vermelhos, bem-vindos à primeira sexta, a efeméride de agosto. A voz do locutor ecoa pela arena, amplificada pelas muralhas. Soa entediada como de costume, mas não o culpo por isso. Antes, as efemérides estavam bem longe de serem disputas. Eram simples execuções. Prisioneiros e inimigos do Estado eram transportados para Arqueon, a capital, e mortos diante de uma plateia de prateados. Acho que os prateados gostavam disso, então começaram as lutas, não para matar, mas para divertir. Foi então que surgiram as efemérides de hoje, que se espalharam por outras cidades para arenas e públicos diferentes. Com o tempo, permitiu-se a entrada de vermelhos, confinados aos assentos mais baratos. Não demorou muito até os prateados construírem arena por toda parte, mesmo em vilarejos como Palafitas, e a participação dos vermelhos, que antes era um ato de benevolência, tornou-se obrigatória. Meu irmão, Shade, diz que é porque nas cidades com arena os vermelhos cometem menos crimes e discordam menos do regime. Até o número de atos rebeldes cai. Agora os prateados não precisam apelar para execuções ou mesmo legiões de agentes de segurança para manter a paz. 2 campeões já bastam para nos assustar. Hoje, os 2 em questão fazem bem seu trabalho. O primeiro a pisar na arena branca é apresentado como Cantus Carros, um prateado de Harbor Bay a leste das Palafitas. O telão explode em cores para formar uma imagem nítida do guerreiro. Ninguém precisa dizer que é um forçador. Os braços são como troncos de árvores, cheios de nervos e veias, a pele toda repuxada. Quando ele sorri, reparo que os dentes ou estão quebrados ou já não estão na boca. Talvez ele tenha brigado com a escova de dentes na infância. Do meu lado, Killorn está aos gritos, e os outros aldeões rugem com ele. Um agente de segurança atira pães aos que gritam mais alto para premiar o esforço. À minha esquerda, outro agente entrega um papelzinho amarelo brilhante para uma criança que se esguela. É um leque. Um vale de cota extra de eletricidade. Tudo isso para que torçamos e gritemos. Tudo para nos forçar a ver, ainda que não queiramos. Isso mesmo! Ele quer ouvir vocês! O locutor quase bocejou, forçando o entusiasmo na voz ao máximo que podia. E aqui temos seu oponente, diretamente da capital, Samson Merandus. Provavelmente um parente distante de alguém famoso tentando ganhar renome na arena. Parece pálido e lânguido ao lado do conjunto de músculos em forma humana que era o seu oponente. Mas sua armadura de aço temperado é boa e reluzente. Embora devesse estar assustado, parece estranhamente calmo. O sobrenome soa familiar, o que não é incomum. Muitos prateados pertencem a famílias ilustres, chamadas casas, com dúzias de membros. A casa que governa a nossa região, Capital Valley, é a Casa Well. Embora eu nunca tenha visto o governador Well na vida, ele nunca aparece mais de 1 ou 2 vezes por ano, e mesmo assim nunca se rebaixa a ponto de entrar no vilarejo vermelho como o meu. Vi uma vez seu barco cruzar o rio, uma máquina elegante com bandeiras auriverdes. Ele é um verde. Quando passou, as árvores nas margens floresceram e o chão recobriu-se de flores. Achei bonito, até um dos garotos mais velhos jogar pedras no barco. Elas caíram no rio, inofensivas, mas o menino foi para o tronco mesmo assim. O forçador leva, sem dúvida. Killorn observa o campeão mirrado. Como você sabe? Qual é o poder de Samson? Isso importa? Ele vai perder de qualquer jeito. Zombo, preparando-me para assistir. O gongo soa na arena. Muitos se levantam, ansiosos para assistir, mas permaneço sentada em um protesto silencioso. Por mais calma que pareça, a raiva ferve dentro de mim. Raiva e inveja. Somos deuses. É a frase que ecoa na minha cabeça. Campeões, adentrem a arena. Eles entram pisando forte, um de cada lado. Armas de fogo são proibidas nos combates em arena, então Cantus puxa uma espada curta e larga. Duvido que vá precisar dela. Samson não saca nenhuma arma, mal contrai os dedos. Um zumbido elétrico baixo soa na arena. Odeio essa parte. O som reverbera nos meus ossos e dentes, que latejam tanto que chego a pensar que vão trincar. O ruído termina com uma campainha aguda.
Começou. Suspiro. Logo de cara parece que vai ser um banho de sangue. Cantus avança como um touro levantando areia. Samson tenta desviar, usando o ombro para deslizar por trás do prateado. Mas o forçador é rápido. Ele agarra a perna de Samson e o arremessa pela arena feito uma peteca. Os gritos da torcida encobrem o urro de dor que Samson solta ao bater no muro de cimento, mas o sofrimento está escrito em sua testa. Antes de sonhar em levantar, Cantus já está em cima dele e o lança para o alto. O campeão de armadura cai na arena feito um saco de ossos quebrados, mas se levanta. Não sei como. Ele é um saco de pancada? Ri Killorn. Vai pra cima, Cantus! Killorn não liga para um pão a mais ou uns minutos extras de eletricidade. Não é por isso que torce. Ele sinceramente quer ver sangue. Sangue dos prateados. Sangue prata manchar a arena. Não importa que o sangue seja tudo o que não somos, tudo o que não podemos ser, tudo o que queremos ser. Killorn só quer vê-lo e se ilude com a ideia de que eles são humanos de verdade, que podem ser feridos e derrotados. Mas sei que não é assim. O sangue deles é uma ameaça, um aviso, uma promessa. Não somos iguais e jamais seremos. Killorn não se decepciona. Até as pessoas do camarote podem ver o líquido metálico e furta-cor pingar da boca de Samson. O sol de verão reflete-se nele como um espelho d'água e pinta um rio correndo do seu pescoço até a armadura. Essa é a verdadeira distinção entre prateados e vermelhos, a cor do sangue. Essa única diferença os torna mais fortes, mais inteligentes e melhores que nós. Samson cospe e mais sangue prata reluz na arena. Uns 10 metros à frente, Cantus segura forte a espada na mão, pronto para pôr um fim à luta. Pobre coitado, murmuro. Parece que Killorn tinha razão. Ele não passa de um saco de pancadas. Cantus faz a arena tremer com seus passos, espada na mão, olhos em chamas. E então ele para. Um pé se mantém suspenso, a armadura ressoa com a interrupção abrupta. No meio da arena, o guerreiro sangrando aponta para Cantus. Seu olhar parece capaz de partir ossos. Samson move os dedos e Cantus caminha, perfeitamente sincronizado com os gestos manuais dele. A boca do forçador se abre como se não fosse bom de cabeça, como se tivesse perdido a mente. Não acredito no que vejo. Um silêncio mortal recai sobre a arena enquanto assistimos a cena sem entender. Até Killorn não tinha o que dizer. Um murmurador, suspiro em voz alta. Nunca tinha visto um deles na arena. Duvido que alguém tivesse. Murmuradores são raros, perigosos e poderosos mesmo entre os prateados, mesmo na capital. Os rumores a seu respeito variam, mas no final todos são simples e aterrorizantes. Eles podem entrar na sua cabeça, ler seus pensamentos e controlar sua mente. E é exatamente isso que Samson faz agora. Depois de atravessar a armadura e os músculos de Canto e chegar ao seu cérebro, onde não há defesas. Cantus ergue a espada com as mãos trêmulas. Tenta combater o poder de Samson, mas por mais força que tenha, é incapaz de lutar contra sua mente. Outro gesto da mão de Samson faz sangue prata respingar pela arena. Canto enfia a espada na armadura, na própria barriga. Posso ouvir o rangido doentio do metal cortando carne, mesmo do meu péssimo lugar. Sangue jorra de Cantos. A arena ecoa de espanto. Nunca vimos tanto sangue aqui antes. Luzes azuis acendem e banham a arena com um brilho etéreo que marca o fim da disputa. Curandeiros prateados correm pela areia para chegar a Cantos, que está caído. Prateados não podem morrer aqui. A ideia é que lutem com braveza, ostentem seus talentos e deem o espetáculo, mas nada de morrer. Afinal, eles não são vermelhos. Nunca vi os guardas moverem-se tão rápido. Alguns são lépidos e seus vultos nos cercam por todos os lados para nos conduzir à saída. Não nos querem por perto caso Cantos morra na arena. Enquanto isso, Samson se retira como um titã. Seu olhar repousa sobre o corpo de Cantos. Pensei que encontraria um ar de arrependimento nele, mas não. Seu rosto está impassível, inexpressivo e frio. O combate não significava nada para ele. Nós não somos nada para ele. Na escola, aprendemos sobre o mundo antes de nós, sobre anjos e deuses que viviam no céu e governavam a terra com mãos ternas e gentis. Alguns dizem que não passam de histórias, mas não acredito nisso. Os deuses ainda governam, ainda descem das estrelas, só não são mais gentis. 2. Nossa casa é pequena, mesmo para os padrões de palafitas, mas ao menos temos uma boa vista. Antes dos ferimentos, durante uma das licenças do exército, meu pai construiu uma casa tão alta que podíamos avistar o outro lado do rio. Mesmo através da neblina do verão, é possível ver as clareiras que antes formavam uma floresta, destinada ao esquecimento pelos machados. Parecem uma doença, mas as colinas intocadas a norte e a oeste tranquilizam nossa memória. Há muito mais lá fora. Além de nós,
além dos prateados, além de tudo o que conheço. Subo a escada da minha casa escalando os degraus de madeira deformados pelas mãos que sobem e descem diariamente. Dessa altura, vejo alguns barcos que percorrem o rio com bandeiras brilhantes hasteadas, prateados. São os únicos ricos o bastante para usar transporte privado, enquanto desfrutam de veículos com rodas, lanchas e até jatinhos para rasgar os céus. Não temos mais do que os próprios pés ou bicicletas, se tivermos sorte. O destino dos barcos deve ser Somerton, a pequena cidade da casa de verão do rei que se enche de vida nessa época. Giza esteve lá para ajudar a costureira de quem é aprendiz. Durante as visitas do rei, as duas sempre vão à feira de lá para vender seus produtos aos mercadores e nobres prateados que seguem a família real como filhotinhos. O palácio em si é conhecido como Palacete do Sol. Teoricamente é uma maravilha, mas nunca o vi. Não sei por que a família real possui uma segunda casa, principalmente se o palácio na capital é tão incrível. Só que, como todos os prateados, eles não agem por necessidade. São movidos pelo desejo. E o que desejam, conseguem. Antes de abrir a porta para o caos habitual, acaricio a bandeira que tremula na varanda. 3 estrelas vermelhas, uma para cada irmão, sobre um fundo amarelado. E há espaço para mais. Espaço para mim. A maioria das casas possui bandeiras como essa, algumas com faixas negras em vez de estrelas, um silencioso lembrete dos filhos mortos. Dentro de casa, minha mãe transpira à beira do forno enquanto mexe um guisado. Meu pai observa da cadeira de rodas. Giza borda na mesa, produzindo algo belo e requintado, inteiramente fora da minha compreensão. Cheguei! Anuncio a ninguém em particular. Meu pai responde com aceno e minha mãe move a cabeça. Giza não levanta o olhar de seu retalho de seda. Solto meu saco de bens roubados do lado dela, deixando as moedas tilintarem o máximo possível. Acho que conseguiu bastante para um bolo decente no aniversário do papai. E mais baterias, suficientes para durar um mês. Giza olha o saco e fecha a cara de desgosto. Um dia as pessoas virão aqui e tomarão tudo o que você tem. Inveja não é do seu feitio, Giza. Retruco, dando-lhe tapinhas na cabeça. Imediatamente, suas mãos sobem até seu cabelo ruivo, perfeito e brilhante, e o ajeitam de volta num coque meticuloso. Sempre quis ter o cabelo dela, embora nunca tenha dito isso. Enquanto seu cabelo é como fogo, o meu é castanho como um rio, como costumamos dizer. Escuro na raiz e desbotado nas pontas. As cores desvanecem com o desgaste da vida em palafitas. A maioria das mulheres deixa o cabelo curto para esconder as pontas grisalhas. Eu não. Gosto de lembrar que até meu cabelo sabe que a vida não deveria ser assim. Não estou com inveja. Ela bufa antes de retomar o trabalho. Ela borda flores de fogo como se cada uma fosse uma bela chama de pontos sobre a seda negra e brilhante. Que bonito, Gi! Deixo minha mão contornar uma das flores, maravilhada com o toque sedoso. Giza lança-me um olhar e abre um sorriso gentil que revela até seus dentes. Apesar das brigas, ela sabe que é minha pequena estrela. Todo mundo sabe que a invejosa sou eu, Giza. Não sei fazer nada além de roubar daqueles que realmente fazem alguma coisa. Assim que deixar de ser aprendiz, ela poderá abrir sua própria loja. Prateados virão de todo lugar para comprar seus lencinhos, bandeiras e roupas. Giza conquistará o que poucos vermelhos têm e viverá bem. Ela cuidará dos nossos pais e contratará meus irmãos e eu como seus ajudantes para nos tirar da guerra. Um dia Giza nos salvará apenas com uma linha e uma agulha. Minhas meninas, como o dia e a noite, murmura minha mãe. Ela não quer ofender, mas é uma verdade espinhosa. Giza é talentosa, linda e doce. Eu sou mais durona nas palavras de mamãe. O fundo escuro para a luz de Giza. Acredito que nossos únicos pontos em comum sejam os brincos compartilhados e as lembranças dos nossos irmãos. Meu pai está ofegante em seu canto e bate no próprio peito. É comum, já que ele só tem um pulmão de verdade. Por sorte, um médico vermelho habilidoso o salvou, substituindo o pulmão destruído por um dispositivo que respira pelo meu pai. Não foi invenção dos prateados, que não precisam dessas coisas. Eles têm os curandeiros, que não perdem seu tempo salvando vermelhos, nem mesmo para manter os soldados na linha de frente vivos. A maioria fica nas cidades, prolongando a vida dos velhos prateados, consertando fígados destruídos pelo álcool e coisas do gênero. Assim, somos forçados a depender de um mercado negro de invenções se tivermos problemas. Alguns inventos são idiotas e muitos não funcionam. Mas um metal ruidoso salvou a vida do meu pai. Sempre escuto seu tic-tac, pequenos pulsos que mantêm meu pai respirando. Não quero bolo. Bom, então digo o que quer, pai. Um relógio novo ou... Mari, não considero novo algo que você arrancou do pulso de alguém.
Antes de uma nova guerra eclodir na casa dos Barrow, minha mãe tira o guisado do fogo. O jantar está servido. Quando põe a panela na mesa, o vapor vai em minha direção. O cheiro está ótimo, mãe. Giza mente. Meu pai não tem o mesmo tato e abre um sorriso amarelo diante da refeição. Não quero ser exigente, então forço um pouco da carne goela abaixo. Para minha surpresa, não está tão ruim quanto de costume. Você usou a pimenta que eu trouxe? Em vez de assentir e sorrir, agradecida por eu ter notado, minha mãe cora e não responde. Sabe que a pimenta é roubada, como tudo o que eu trago para casa. Giza faz uma careta de desânimo e olha para o prato, desconfiando do rumo da conversa. Talvez você pense que a essa altura eu deveria estar acostumada, mas a reprovação deles ainda me incomoda. Minha mãe solta um suspiro e enterra a cabeça entre as mãos. Mari, eu reconheço seu gesto. Só queria que eu fosse como Giza? Completo a frase. Minha mãe sacode a cabeça. Outra mentira. Não, claro que não. Não é a minha intenção. Certo. Certo mesmo é que o vilarejo inteiro deve ter sentido a amargura da minha fala. Esforço-me ao máximo para minha voz não desandar num choro. É o único jeito de ajudar vocês antes de eu ir embora. Menções à guerra são uma maneira rápida de chegar ao silêncio. Até meu pai respira silencioso. Minha mãe vira a cara com as bochechas vermelhas de raiva. Sobre a mesa, a mão de Giza enlaça a minha. Sei que você faz o que pode, pelos motivos certos, balbucia minha mãe. Custa-lhe muito a dizer isso, mas me serve de conforto mesmo assim. Fico de boca fechada e apenas concordo com a cabeça. Então Giza pula da cadeira como se tivesse levado um choque. Ai, quase esqueci! Passei no correio na volta de Somerton. Havia uma carta de Shade. É como se tivesse soltado uma bomba. Meus pais, atrapalhados, pegam o envelope encardido que Giza tira do bolso do casaco. Deixo ambos manusear a carta, examiná-la. Nenhum dos dois sabe ler, então tentam concluir algo a partir do próprio papel. Meu pai cheira a carta na tentativa de adivinhar sua origem. Pinheiros, sem fumaça. Isso é bom. Ele está longe do gargalo. O gargalo é a faixa de terra bombardeada que liga Norta a Lakeland, onde ocorre a maior parte das batalhas. E é lá que os soldados passam quase todo o tempo, encolhendo-se atrás de trincheiras fadadas a explodir ou avançando bravamente em ofensivas que acabam em massacres. O resto da fronteira é formado por lagos. Embora a parte ao extremo norte seja de tundra, fria e isolada demais para ser disputada. Meu pai feriu-se no gargalo anos atrás, quando uma bomba caiu sobre sua unidade. Agora o gargalo está tão destruído por décadas de guerra que a fumaça das explosões forma uma neblina permanente e nada brota ali. O solo está morto e cinza, e assim será com o futuro da guerra. Ele finalmente me passa a carta e eu a abro, sôfrega e ao mesmo tempo receosa do que Shade tem a dizer. Querida família, estou vivo, é óbvio. Isso arranca uma risadinha de meu pai e de mim, e até um sorriso de Giza. Minha mãe não se impressiona, embora Shade comece todas as cartas assim. Recuamos da frente de batalha, como o papai farejador deve ter adivinhado. É bom voltar aos acampamentos principais. Tudo é vermelho como a aurora aqui. Mal dá para ver os oficiais prateados. Sem a fumaça do gargalo, dá até para ver o sol se levantar cada dia mais forte. Mas não ficarei muito por aqui. O comando planeja reorganizar a unidade de combate nos lagos e nós fomos destinados a um dos novos navios de guerra. Conheci uma médica transferida de outra unidade. Ela disse que conhece Treme e que ele está bem. Foi atingido por estilhaços na retirada do gargalo, mas se recuperou bem, sem infecções, sem sequelas. Minha mãe suspira alto, balançando a cabeça. Sem sequelas, ironiza. Ainda nada de notícias de Bri, mas não me preocupo. Ele é o melhor entre nós e logo receberá sua licença quinquenal. Vai estar em casa em breve, mãe, então pare de se preocupar. Nada mais a relatar, ao menos nada que eu possa escrever numa carta. Giza, não seja exibida demais, apesar de ter motivos para isso. Mari, não seja tão chata o tempo todo e pare de bater naquele Warren. Pai, tenho orgulho de você. Sempre. Amo todos. Seu filho e irmão favorito, Shade. Como sempre, as palavras de Shade penetram fundo no meu peito. Quase consigo ouvir sua voz se me esforçar bastante. E então a luz sobre nós começa a oscilar. Ninguém usou os vales de energia que eu trouxe ontem? Pergunto um pouco antes da luz apagar de vez e nos deixar na escuridão. Meus olhos tentam se ajustar e mal enxergo minha mãe balançar a cabeça. Podemos não repetir a discussão? Giza resmunga enquanto afasta a cadeira e se levanta. Vou para a cama. Tentem não gritar. Mas não gritamos. Parece que meu mundo é assim. Cansada demais para lutar. Meus pais retiram-se para o quarto, deixando-me sozinha na mesa.
Normalmente eu sairia um pouco de casa, mas não estou com disposição para nada além de ir dormir. Subo outra escada até o sótão, onde Giza já está roncando. Ela dorme como ninguém. Apaga depois de mais ou menos 1 minuto, enquanto eu levo horas para cair no sono. Deito no beliche, feliz simplesmente por estar ali, segurando a carta de Shade. Como percebeu meu pai, o cheiro de pinheiros é forte. O som do rio é agradável, a água resvala nas pedras da margem e parece cantar para que eu durma. Até a velha geladeira, um troço enferrujado que costuma chiar ao ponto de me dar dor de cabeça, não me incomoda essa noite. Mas então um pio de passarinho interrompe meu mergulho no sono. Kilorne. Não, vá embora. Outro pio mais alto. Giza vira um pouco na cama e enfia a cabeça no travesseiro. Resmungando baixo, com ódio de Kilorne, rolo o corpo para fora da cama e escorrego escada abaixo. Qualquer um tropeçaria na bagunça da sala, mas me equilibro como ninguém após anos de experiência fugindo dos agentes. Um segundo depois já estou descendo a escada da palafita. A lama bate na altura do meu joelho. Kilorne está à minha espera, misturado às sombras em torno da casa. Tomara que você goste de olhos roxos, porque é o que eu vou fazer com você depois dessa... Sua expressão me interrompe. Ele esteve chorando. Kilorne não chora. Os nós dos dedos sangram, e aposto que em algum lugar uma parede também está machucada. Apesar do incômodo, apesar de ser tarde da noite, não consigo deixar de sentir preocupação, medo até, por ele. O que é isso? O que houve? Sem pensar, tomo sua mão entre as minhas. Posso sentir seu sangue sobre meus dedos. O que aconteceu? Pergunto de novo. Ele demora a responder, como se juntasse forças. Fico aterrorizada. Meu mestre caiu. Morreu. Não sou mais aprendiz. Tento disfarçar o espanto, mas ecoa em minha respiração. Apesar de não haver necessidade, apesar de saber o que Kilorne quer dizer, ele continua. Não terminei o aprendizado, e agora? Ele engasga com as palavras. Tenho 18 anos. Os outros pescadores têm aprendizes. Não trabalho. Não posso arranjar um trabalho. As palavras seguintes são como uma faca no meu coração. Kilorne toma fôlego nervoso enquanto eu desejo não precisar ouvi-lo. Vão me mandar para a guerra. 3. Já está acontecendo desde a maior parte dos últimos 100 anos. Acho que nem dá para chamar de guerra, só que não existe uma palavra para essa forma superior de destruição. Na escola, disseram que começou por causa de terras. Lakeland é uma planície fértil rodeada de lagos imensos cheios de peixe. Bem diferente das montanhas de Norta, rochosas e cobertas de floresta. As fazendas mal conseguem alimentar metade de nós. Até os prateados sentiram peso e o rei declarou guerra, afundando todos num conflito que nenhum dos lados tinha chance real de vencer. O rei de Lakeland, outro prateado, retribuiu na mesma moeda, totalmente apoiado por seus nobres. Queriam nossos rios para ter acesso a um mar que não passe metade do ano congelado, e os moinhos d'água que os rodeiam. Os moinhos são a força do país. Fornecem eletricidade suficiente para que até os vermelhos possam receber um pouco. Ouvi rumores de cidades mais ao sul, perto da capital Archeon, onde vermelhos muito habilidosos constroem máquinas que estão além da minha compreensão, para transporte na terra, na água e no céu, ou armas para semear a destruição onde os prateados quiserem. Nossa professora nos contava, cheia de orgulho, que Norta era a luz do mundo, uma nação grande por sua tecnologia e seu poder. Todo o resto, como Lakeland ou Piedmont, ao sul, vive nas trevas. Tínhamos sorte de ter nascido aqui. Sorte. Essa palavra me dá vontade de gritar. Mas, apesar da nossa eletricidade, da comida de Lakeland, das nossas armas e dos números deles, nenhum dos lados tinha muita vantagem sobre o outro. Ambos contam com oficiais prateados e soldados vermelhos, valendo-se em combate de seus poderes, pistolas e do escudo de 1000 corpos vermelhos. Uma guerra que deveria ter acabado há menos de um século ainda se arrasta. Sempre achei engraçado termos de lutar por comida e água. Mesmo os grandes e poderosos prateados precisam comer. Mas agora não tem graça nenhuma. Não quando Kilorne vai ser o próximo para quem direi adeus. Pergunto-me se ele vai me dar um brinco para que eu me lembre dele depois que o legionário o levar. 1 semana, Mari. 1 semana e já era. Sua voz começa a falhar, embora ele tente disfarçar tossindo. Não posso fazer isso. Eles não vão me levar. Mas posso ver a resistência deixar os seus olhos. Deve ter alguma coisa que a gente possa fazer. Solto. Não tem nada que ninguém possa fazer. Ninguém escapou do recrutamento e viveu para contar a história. Ele não precisa me dizer isso. Todo ano alguém tenta fugir.
E todo ano esse alguém é arrastado para o paço municipal e enforcado. Não, a gente vai descobrir um jeito. Mesmo nessa situação, ele arranja forças para fazer graça. A gente? Minhas bochechas ardem mais do que qualquer fogueira. Estou destinada ao recrutamento tanto quanto você, mas eles não vão me pegar. Vamos fugir. O exército sempre foi meu destino, meu castigo. Eu sei disso, mas não o dele. A guerra já arrancou coisas demais de Kilorn. Não há para onde ir, ele dispara. Pelo menos estamos discutindo a ideia. Pelo menos ele não desistiu. Nunca sobreviveríamos ao inverno do norte. O leste é só mar. No oeste há mais guerra. O sul é um inferno radioativo. E qualquer lugar no meio disso está lotado de prateados e agentes de segurança. As palavras transbordam da minha boca como um rio. Igual ao vilarejo, lotado de prateados e agentes de segurança, e a gente consegue roubar bem debaixo do nariz deles e escapar ainda com a cabeça sobre o pescoço. Meu cérebro trabalha em seu esforço máximo para encontrar uma coisa, qualquer coisa que possa ser útil, e então vem uma luz clara como um relâmpago. O mercado negro, o mercado que nós ajudamos a manter, contrabandeia tudo, de grãos a lâmpadas. Quem disse que não pode contrabandear pessoas? Sua boca abre, prestes a metralhar 1000 razões para não dar certo, mas então ele sorri e concorda com a cabeça. Não gosto de me meter nos assuntos dos outros, não tenho tempo para isso, e contudo, aqui estou, me ouvindo dizer 2 palavras fatais. Deixa comigo. Aquilo que não conseguimos vender para os comerciantes habituais, levamos para Will Whistle. Ele é velho e fraco demais para trabalhos braçais, mas sua mente é afiada como um prego. Ele vende de tudo no seu trailer mofado, desde café altamente proibido a esquisitices de Archeon. Eu tinha 9 anos e um punhado de botões roubados quando tentei a sorte com ele pela primeira vez. Will me pagou com 3 moedinhas de cobre e não fez nenhuma pergunta. Agora eu sou sua melhor fornecedora e talvez o motivo dele não ter ido à falência num lugarzinho como esse. Algum dia, quem sabe, poderia até chamá-lo de amigo. Levou anos para eu descobrir que Will fazia parte de um esquema muito maior. Alguns chamam de submundo, outros de mercado negro. Para mim, só importa o que eles podem fazer. Seus atravessadores, pessoas como Will, estão por toda parte. Até em Archeon, por incrível que pareça. Eles transportam bens ilegais pelo país inteiro. E agora aposto minhas fichas na ideia de que abram uma exceção e transportem pessoas. Absolutamente não. Em 8 anos, Will nunca me disse não. Agora, o velho tolo e enrugado praticamente bate a porta do trailer na minha cara. Fico feliz por Kilorn não ter ido junto. Assim não precisa me ver fracassar. Will, por favor, sei que você pode. Ele balança a cabeça e a sua barba branca se agita. Mesmo se pudesse, eu sou um negociante. As pessoas com quem trabalho não são do tipo que gasta tempo e energia dando carona para um desertor. Não é nosso negócio. Sinto minha única esperança, a única esperança de Kilorn escorregar por entre os dedos. Will deve ter notado o desespero em meus olhos. Ele se desarma e encosta na porta do trailer. Deixa escapar um suspiro pesado e lança um olhar para trás em direção à escuridão da van. Alguns instantes depois, entra no veículo e gesticula para que o acompanhe. Vou com a maior alegria. Obrigado, Will, balbucio. Você não sabe o que isso significa para mim. Sente-se e fique quieta, menina. Uma voz aguda diz. Nas sombras do trailer, quase invisível à luz da solitária vela azul de Will, uma mulher levanta. Uma garota, eu diria, pois parece ser pouco mais velha do que eu. Mas é muito mais alta. Tem um ar de guerreira experiente. A pistola na cintura, enfiada num cinturão vermelho estampado com sóis, certamente não é permitida. Ela é loura e bonita demais para ser de palafitas, a julgar pelo suor em seu rosto, não está acostumada ao calor e à umidade. É uma estrangeira, uma forasteira, e por isso, uma fora da lei. Exatamente o tipo de pessoa que preciso. Ela aponta para um banco e assim que me sento, ela faz o mesmo. Will vem logo atrás e desaba numa cadeira gasta. Seu olhar alterna entre mim e a garota. Mary Barrow, essa é Farley, sussurra ele e a mulher fecha a cara. Seus olhos cravam-se em meu rosto. Você quer transportar uma carga? Eu e um rapaz... Ela ergue a mão grande e calejada para me interromper. Carga, ela repete, com um olhar repleto de significado. Meu coração salta no peito. Essa tal Farley pode ser do tipo que dispõe a ajudar. Qual é o destino? Pergunta. Racho a cabeça na tentativa de encontrar um lugar seguro.
O velho mapa da escola paira entre os meus olhos, desenhando o litoral e os rios, indicando as cidades e vilas e tudo entre elas, de Harbor Bay até a fronteira de Lakeland no leste, da tundra do norte até os escombros radioativos das ruínas e Wash, todos terrenos perigosos para nós. Qualquer lugar a salvo dos prateados. É isso. Farley pisca para mim sem mudar sua expressão. A segurança tem um preço, garota. Tudo tem um preço, garota, retruco no mesmo tom. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Um silêncio profundo preenche o trailer. Posso sentir a noite desvanecer, levando preciosos minutos de Killorn consigo. Farley percebe meu desconforto e minha impaciência, mas não tem pressa de falar. Depois do que me pareceu uma eternidade, sua boca finalmente se abre. A guarda escarlate aceita, Mary Barrow. Preciso de todo o meu autocontrole para não pular de alegria, mas algo me detém e não permite que um sorriso se desenhe no meu rosto. O pagamento é à vista, 1000 coroas, prossegue Farley. Quase fico sem ar. Até Will parece surpreso. Suas sobrancelhas felpudas desaparecem sobre a franja. 1000? Consigo desentalar. Ninguém negocia tanto dinheiro, não em palafitas. Daria para alimentar minha família por 1 ano, vários anos. Mas Farley não terminou. Tenho a impressão de que gosta da situação. A quantia pode ser paga em cédulas, moedas tetrarcas ou bens. E são 1000 coroas para cada item, claro. 2000 coroas, uma fortuna. Nossa liberdade custa uma fortuna. A carga vai ser transportada depois de amanhã. O pagamento é no ato. Mal consigo respirar. Menos de 2 dias para juntar mais dinheiro do que roubei a vida inteira. Sem chance. Ela nem me dá tempo de reclamar. Aceita os termos? Preciso de mais tempo. Ela nega com um aceno mínimo de cabeça, inclina o corpo para frente e sinto o cheiro de pólvora. Aceita os termos? É impossível, é burrice, é nossa melhor chance. Aceito. Os momentos seguintes passam num turbilhão enquanto caminho cambaleante pelas sombras de volta para casa. Meu cérebro está em chamas, tentando descobrir um jeito de botar as mãos em alguma coisa com um valor ao menos próximo do preço de Farley. Não será em palafitas, isso é certo. Killorn ainda aguarda na escuridão. O menininho perdido. Penso que ele é isso mesmo. Mais notícias? Pergunta tentando manter a voz firme, mas ela vacila mesmo assim. Eles podem nos tirar daqui. Por Killorn, mantenho a calma durante a explicação. 2000 coroas deve ser o preço do trono do rei, mas faço parecer que não é nada. Se alguém pode fazer isso, somos nós. Nós vamos conseguir. Mari. Sua voz sai fria, mais fria que o inverno, mas seu olhar vazio é ainda pior. Acabou. Perdemos. Mas e se... Ele põe as mãos nos meus ombros e me segura firme à distância de um braço. Não dói, mas fico chocada como se doesse. Não faça isso comigo, Mari. Não me faça acreditar que existe uma saída. Não me dê esperanças. Ele tem razão. É cruel dar esperanças quando não há nenhuma. Geraria apenas frustração, ressentimento e raiva. Tudo o que torna a vida ainda mais difícil do que já é. Só me deixe aceitar. Talvez assim consiga pôr ordem na minha cabeça, treinar direito e ter uma chance no combate. Minhas mãos vão ao encontro dos seus punhos e os agarram firme. Você fala como se já tivesse morto. Talvez esteja. Meus irmãos, seu pai cuidou para que eles soubessem muito bem o que fazer antes de partir, e o fato de terem quase o tamanho dessa casa ajuda. Ele força um sorriso na tentativa de me fazer rir. Não funciona. Sei nadar bem e sou um bom marinheiro, continua. Vão precisar de mim nos lagos. Somente quando ele me envolve em seus braços e me aperta forte, percebo que estou tremendo. Killorn, balbucio contra seu peito, mas as próximas palavras não vêm. Deveria ser eu. Mas minha vez chegará rápido. Só posso ter esperança de que ele sobreviverá pelo tempo suficiente para que eu o veja de novo, nos quartéis ou nas trincheiras. Talvez então encontre as palavras certas a dizer. Talvez então eu entenda o que sinto. Obrigado, Mari, por tudo. Ele se afasta, soltando-me rápido demais. Se você economizar, vai ter o suficiente para quando a legião vier atrás de você, ele conclui. Por Killorn, concordo com a cabeça, mas não está nos meus planos deixá-lo lutar e morrer sozinho. Volto ao beliche, apesar da certeza de que não vou dormir. Deve haver alguma coisa que possa fazer ou descobrir mesmo que leve a noite inteira. A tosse de Giza durante o sono soa miúda e doce. Mesmo inconsciente, ela consegue ser uma dama. Não o surpreende que se dê tão bem com os prateados. Ela é tudo o que eles gostam no vermelho. Quieta, feliz e despretensiosa.
É bom que seja ela a lidar com eles, ajudando os trouxas super-humanos a escolher sedas e tecidos finos para roupas que usarão apenas uma vez. Giza diz que é possível acostumar-se a isso, a quantia de dinheiro que gastam com coisas tão banais. E no grande jardim, a feira de Summerton, o dinheiro é multiplicado por 10. Junto com sua mestra, Giza costura rendas, sedas, peles e até pedras preciosas para criar peças de artes para serem vestidas pela elite prateada que parece seguir a família real a toda parte. O desfile, como ela diz, é uma marcha interminável de pavões emperequitados, um mais orgulhoso e ridículo que o outro, todos prateados, todos bobos e todos obcecados por seu status. Eu os odeio mais do que o normal essa noite. As meias que usam provavelmente bastariam para salvar a mim, Killorn, e metade de palafitas do recrutamento. Pela segunda vez na noite, uma luz. Giza, acorda! Chamo sem cochichar. Ela dorme feito um defunto. Giza! Minha irmã se vira e abafa uma reclamação no travesseiro. Às vezes quero matar você, resmunga. Que lindo! Agora acorda! Seus olhos ainda estão fechados quando pulo em cima dela como se fosse uma gata gigante. Tapo sua boca antes dela conseguir gritar, chorar ou chamar a atenção da mamãe. Só me escuta, não precisa falar, é só ouvir. Ela bufa de novo na minha mão, mas assente. Killorn. Bastou mencionar o nome do garoto para o seu rosto assumir um tom vermelho brilhante. Ela até deu uma risadinha, coisa que nunca faz, mas não tenho tempo para namoricos de escola. Não agora. Chega disso, Giza. Digo, depois tomo fôlego e continuo. Killorn vai para o exército. Então seu riso acaba. O exército não é piada, não para nós. Descobri um jeito de tirá-lo daqui, de salvá-lo da guerra, mas preciso da sua ajuda. Dói dizer isso, mas as palavras atravessam os meus lábios mesmo assim. Preciso de você, Giza. Pode me ajudar? Ela não hesita e sinto o meu amor por minha irmã se multiplicar. Sim. Ainda bem que eu sou baixinha. Do contrário, não caberia no uniforme extra de Giza. Ele é grosso e escuro, nada apropriado para o sol de verão, com botões e zíperes que parecem ferver no calor. A mochila que levo nas costas vai sacolejando quase ao ponto de me derrubar com o peso dos tecidos e dos materiais de costura. Giza caminha com a sua mochila e seu uniforme sufocante, mas não parece incomodá-la nem um pouco. Está acostumada com trabalho e vida duros. Velejamos a maior parte do trajeto rio acima, espremidas entre sacas de trigo na barca de um fazendeiro bondoso com quem Giza fez amizade uns anos atrás. As pessoas aqui confiam nela de uma maneira que jamais confiariam em mim. O fazendeiro nos deixa a 1,5 km do nosso destino, onde encontramos um cortejo de mercadores que se dirigem a Summerton. Nos misturamos a eles rumo ao que Giza chama de Portal do Jardim, embora não exista jardim nenhum ali. Na verdade, trata-se de um portão de vidro cintilante que nos cega antes de termos a oportunidade de entrar. O resto do muro parece feito do mesmo material, mas duvido que um rei prateado seja burro bastante para se esconder atrás de muralhas de vidro. Não é vidro, diz a conta, ou pelo menos não totalmente. Os prateados descobriram um jeito de aquecer diamantes e misturar com outros materiais. É totalmente impenetrável. Nenhuma bomba consegue atravessar. Paredes de diamantes. Parece necessário. Fique de cabeça baixa, deixe que eu falo, ela cochicha. Sigo atrás dela, com os olhos cravados nas ruas que passam de asfalto escuro e rachado para pavimentos de pedras brancas. São tão lisas que quase escorrego, mas Giza me segura pelo braço e me mantém de pé. Killorn não teria problemas em andar sobre isso, não com seus passos de marujo. Por outro lado, ele nem viria até aqui. Já desistiu, mas eu não. À medida que nos aproximamos dos portões, estreito os olhos para ver a parte de dentro além do reflexo do sol. Embora Summerton funcione apenas como uma residência de verão e seja abandonada antes do primeiro floco de neve cair, é a maior cidade que já vi. Ruas agitadas, lojas, bares, restaurantes, casas e pátios, tudo voltado para uma monstruosidade ofuscante feita de cristais de diamante e mármore. E agora sei de onde veio o nome. O Palacete do Sol brilha como uma estrela com seus 30 metros de altura, com uma massa sinuosa de pontes e espirais. Algumas partes parecem escurecidas segundo a vontade dos ocupantes, que desejam privacidade. Não se pode admitir que os camponeses fiquem observando o rei e sua corte. É sublime, intimidador, magnífico, e é apenas a casa de verão. Nomes. Uma voz rouca urra. Giza para no ato. Giza Barrow, e essa é minha irmã, Mary Barrow. Ela está me ajudando a trazer alguns itens para minha mestra.
Giza não vacila um instante sequer e mantém a voz no mesmo tom, quase aborrecido. O agente acena com a cabeça para mim. Ponho a mochila na frente do corpo e abro para ele. Giza entrega nossos cartões de identidade, ambos já rasgados, sujos e se desfazendo, mas são o suficiente. O homem que nos revista deve conhecer minha irmã, pois mal passa os olhos na identidade dela. A minha, porém, ele esmiuça olhando para mim e para a foto por um minuto inteiro. Pergunto-me se ele é um murmurador e pode ler minha mente. Nesse caso, meu passeiozinho chegaria ao fim bem rápido. Talvez eu também, com uma corda no pescoço. Punho! Ele bufa, já enfadado conosco. Hesito por um instante, mas Giza estica a mão direita sem pestanejar. Imito seu gesto e mostro o braço para o policial. Ele tasca uma fita vermelha nos punhos. As voltas ficam cada vez mais apertadas, parecendo algemas. É impossível tirar isso do braço sozinha. Adiante! O policial diz, indicando a direção com um gesto preguiçoso. Duas jovens garotas não representam ameaças aos seus olhos. Giza acena em agradecimento, mas eu não. Esse homem não merece um pingo do meu reconhecimento. Os portões se abrem aos rangidos diante de nós. Avançamos. Enquanto adentramos nesse mundo diferente, as batidas do meu coração ressoam em meus ouvidos e abafam os sons do grande jardim. Trata-se de um mercado diferente de tudo o que já vi, repleto de flores, árvores e fontes. Os vermelhos são poucos e rápidos, prestam serviços e vendem suas mercadorias, todos marcados por suas fitas vermelhas. Mesmo sem a fita, é fácil identificar os prateados. Eles transbordam de joias e metais preciosos, valendo uma fortuna. Só um gesto rápido e posso voltar para casa com tudo o que algum dia precisarei. Todos os prateados são altos, lindos e frios. Caminham com uma elegância sem pressa que nenhum vermelho jamais poderia ter. Simplesmente não possuímos tempo para andar desse jeito. Conduzida por Giza, passo por uma padaria com bolos polvilhados de ouro, por uma quitanda repleta de frutas com cores vibrantes que nunca tinha visto e mesmo por uma exposição de animais cheia de feras além do meu conhecimento. Uma garotinha, prateada, a julgar pelas roupas, serve pedacinhos de maçã a uma criatura manchada, parecida com um cavalo e de pescoço incrivelmente comprido. Umas ruas mais para frente, uma joalheria cintila em todas as cores do arco-íris. Presto atenção no lugar, mas é difícil andar de cabeça erguida aqui. O ar parece pulsar. Vívido. Logo quando pensava que não haveria nada mais fantástico que esse lugar, observo os prateados mais de perto e lembro-me exatamente de quem são. A garotinha é Teleque e faz a maçã levitar a 3 metros do chão para alimentar a criatura de pescoço comprido. Um florista corre a mão sobre um vaso de flores brancas que disparam a crescer, chegando a enrolar-se nos cotovelos do seu dono. Ele é verde, capaz de manipular as plantas e o solo. Sentados à beira da fonte, um par de ninfóides produz esferas flutuantes de água para divertir a garotada sem muita animação. Um deles tem cabelo alaranjado e ódio nos olhos, mesmo quando as crianças se reúnem ao seu redor. Por toda a praça, cada um dos tipos de prateados segue sua vida extraordinária. Há muitos, todos grandiosos, magníficos e poderosos, e tão distante do mundo que conheço. É assim que a outra metade vive, murmura Giza. Já é o bastante para deixar qualquer um enojado. Sinto-me invadida pela culpa. Sempre tive inveja de Giza, do seu talento e de todos os privilégios que ele garante, mas nunca pensei nos custos. Ela não frequentou a escola e tem poucos amigos em palafitas. Se as coisas fossem diferentes, ela teria muitos, sorriria. Em vez disso, a menina de 14 anos arma-se de fio e agulha e parte para a batalha com o futuro da família nas costas, afundada até o pescoço num mundo que odeia. Obrigada, Gi. Cochicho em sua orelha. Ela sabe que o agradecimento não é só por hoje. A loja de Sala é ali, no toldo azul. Ela aponta para uma loja minúscula no fim de uma travessa apertada entre 2 cafés. Se precisar de mim, estarei lá. Não vou precisar, respondo rápido. Mesmo que tudo dê errado, não vou envolver você. Ótimo. Ela então agarra minha mão e a aperta por um segundo. Cuidado, avisa. Isso aqui está lotado hoje, mais do que o normal. Mais lugares para se esconder, digo com um sorrisinho no rosto, mas sua voz é séria. Mais agentes também. Continuamos a caminhada. Cada passo nos aproxima do momento em que ela me deixará sozinha nesse lugar estranho. Sinto uma pontada de pânico quando Giza tira a mochila das minhas costas com gentileza. Chegamos à loja. Para me acalmar, murmuro para mim mesma. Não falar com ninguém, não encarar ninguém, não parar.
Saio por onde entrei, o portal do jardim. O policial remove minha fita e eu continuo a andar. Giza confirma minhas palavras assentindo. Seus olhos estão arregalados, temerosos e talvez mesmo esperançosos. São 16 quilômetros daqui até a nossa casa, concluo. 16 quilômetros até a nossa casa, ela repete. Desejando com todas as forças poder acompanhá-la, observo Giza desaparecer sobre o toldo azul. Ela me trouxe até aqui. Agora é minha vez de agir. 4. Já fiz isso 1000 vezes. Observar a multidão como um lobo vigia um rebanho de ovelhas, à procura dos fracos, dos lentos, dos tolos. Só que agora pareço mais a presa. Posso escolher um lépido que me pegará num piscar de olhos, ou ainda pior, um murmurador, que vai sentir minha presença a 1 quilômetro de distância. Até a garotinha Telec tem vantagem sobre mim se as coisas derem errado. Assim, tenho que ser mais rápida do que nunca, mais esperta do que nunca e ter mais sorte do que nunca. É enlouquecedor. Felizmente, ninguém presta atenção em mais uma criada vermelha, outro inseto perambulando aos pés dos deuses. Volto para a praça. Deixo meus braços penderem frouxos do lado do corpo, embora estejam preparados. Normalmente esse é o meu jogo. Caminhar pelas partes mais congestionadas da multidão e deixar minhas mãos apanharem bolsas e carteiras como as aranhas apanham moscas. Não sou burra a ponto de tentar isso aqui. Em vez disso, sigo a multidão ao redor da praça. Minha visão não está mais ofuscada pelo cenário fantástico ao redor. Enxergo além dele, as fendas entre as rochas e os agentes de segurança em uniforme preto atrás de cada sombra. O impossível mundo prateado surge mais nítido. Eles mal olham um para o outro e nunca sorriem. A menina Telec parece cansada de brincar com o bicho estranho e os mercadores nem pechincham. Apenas os vermelhos parecem vivos, cruzando aqui e ali com homens e mulheres lentos e bem de vida. Apesar do calor, do sol e dos sinais luminosos, nunca vi um lugar tão frio. O que mais me preocupa são as câmeras de vídeo escondidas nas fachadas e vielas. Há apenas algumas no meu vilarejo, perto da sede da segurança ou da arena, mas aqui elas estão em todos os comércios. Consigo ouvi-las mexer, como que para recordar com firmeza: alguém mais observa você aqui. A maré de pessoas me conduz pela avenida principal, por tavernas e cafés. Prateados sentam-se do lado de fora para observar a multidão passar enquanto desfrutam suas bebidas matinais. Alguns assistem a vídeos em monitores presos na parede ou pendurados em arcos. Cada um exibe algo diferente, de antigas lutas na arena a noticiários e programas coloridos que não consigo compreender. Todos se misturam em minha cabeça. O som agudo dos monitores e o chiado distante da imagem zunem meus ouvidos. Como eles aguentam, não sei, mas os prateados sequer piscam diante dos vídeos, como se os ignorassem por completo. O palacete projeta uma sombra tênue sobre mim, e de novo me pego admirando, tola. Mas então um som repetitivo me tira do transe. No começo, parece a sirene da arena, aquela que usam para dar início às efemérides, mas é diferente, um pouco mais grave e pesado. Sem pensar, volto-me para a direção do barulho. No bar, perto de mim, todos os monitores exibem a mesma transmissão. Não se trata de um pronunciamento real, mas de um plantão de notícias. Até os prateados param e assistem com um silêncio extasiado. Quando o ruído termina, a reportagem começa. Uma loira de cabelos volumosos, prateada sem dúvida, surge na tela assustada e começa a ler uma ficha. Prateados de Norta. Pedimos desculpas pela interrupção. Há 13 minutos houve um ataque terrorista na capital. Os prateados ao meu redor soltam um suspiro seguido de resmungos temerosos. Só consigo esfregar os olhos, descrente. Ataque terrorista? Contra prateados? Isso é possível? Ocorreram explosões concentradas em prédios governamentais no oeste de Archeon. Segundo relatos, a corte, a Casa do Tesouro e o Palácio de Whitefire foram danificados, mas nem a corte nem a tesouraria estavam em sessão essa manhã. A loura então sai de cena para dar lugar à imagem de um prédio em chamas. Agentes de segurança evacuam edifícios enquanto ninfóides lançam água nas labaredas. Curandeiros, identificados por uma cruz preta e vermelha no braço, correm de um lado para o outro. A família real não estava na residência de Whitefire e não há mortes confirmadas até o momento. O rei Tibérias deve se dirigir à nação dentro de 1 hora. Um prateado perto de mim cerra o punho e soca o balcão, produzindo uma teia de rachaduras no tampo de pedra sólida. Um forçador. Foi Lakeland. Estão perdendo no norte, então vem nos assustar no sul.
Alguns se juntam às provocações para maldizer Lakeland. Tínhamos que varrer essa gente do mapa, avançar até Prairie, ressoa outro prateado. Muitos vibram em acordo. Precisei de toda a minha força para não pular em cima desses covardes que jamais estarão na frente de batalha ou enviarão seus filhos para o combate. A guerra prateada deles é paga com sangue vermelho. Parte de mim se alegra com as próximas imagens transmitidas. A fachada de mármore do tribunal pulverizada por explosões. Uma muralha de diamante sobre uma bola de fogo. Os prateados não são invencíveis. Têm inimigos capazes de feri-los e, pela primeira vez, não estão escondidos atrás de um escudo de vermelhos. A âncora retorna, mais pálida do que nunca. Alguém sussurra umas palavras por trás da câmera enquanto ela repassa as fichas. Suas mãos tremem. Aparentemente, uma organização assumiu a responsabilidade pelo atentado de Archeon. Ela diz, gaguejando um pouco. Os gritos dos homens no bar cessam rapidamente. Todos estão ansiosos para escutar. Um grupo terrorista auto-intitulado Guarda Escarlate divulgou esse vídeo há alguns instantes. Guarda Escarlate? Que diabo é? É alguma piada? Outras perguntas confusas ecoaram pelo balcão. Ninguém nunca ouviu falar da Guarda Escarlate. Mas eu ouvi. Foi assim que Farley se referiu a si mesma, a ela e Will. Mas ambos são contrabandistas, não terroristas ou homens-bomba, ou seja lá o que diz o noticiário. É coincidência. Não podem ser eles. No monitor, uma imagem terrível me aguarda. Uma mulher diante de uma câmera trêmula. Uma bandana vermelha cobre seu rosto, deixando à mostra apenas seu cabelo dourado e os olhos azuis e vivos. Numa das mãos, uma pistola, e na outra, uma bandeira vermelha esfarrapada. No peito, um medalhão de bronze no formato de um sol despedaçado. Somos a Guarda Escarlate e defendemos a liberdade e a igualdade de todos os seres humanos, a mulher diz. Reconheço a voz. Farley. A começar pelos vermelhos. Não preciso ser um gênio para saber que um bar lotado de prateados zangados e violentos é o último lugar em que uma garota vermelha gostaria de estar. Mas não consigo me mover. Não consigo desgrudar os olhos do rosto de Farley. Vocês se consideram os donos do mundo, reis, deuses, mas seu império está no fim. Enquanto não nos reconhecerem como humanos, como iguais, a guerra baterá à porta das suas casas. Não nos campos de batalha, mas nas suas cidades, nas suas ruas, onde vocês moram. Vocês não nos veem e por isso já estamos em todo lugar. Sua voz ressoa com autoridade e ponderação nas últimas palavras. E nós vamos nos levantar, vermelhos como a aurora. Vermelhos como a aurora. O vídeo termina. O monitor volta a exibir a apresentadora, agora de queixo caído. Urros crescentes sufocam o resto do noticiário à medida que os prateados ao redor do balcão recuperam a voz. Gritam contra Farley. Chamam-na de terrorista, assassina, diabo vermelho. Antes de seus olhos recaírem sobre mim, já estou de volta à rua. Só que por toda a avenida, da praça até o palacete, os prateados fervilham, vindos dos bares e cafés. Tento arrancar a fita vermelha do meu punho, mas ela não solta. Outros vermelhos desaparecem nos becos e corredores na tentativa de fugir. E eu, que não sou burra, vou atrás. Quando encontro um beco, a gritaria começa. Contra todos os meus instintos, viro para trás e vejo um vermelho erguido pelo pescoço. Ele suplica a agressora prateada. Por favor, não sei nem quem são essas pessoas. O que é a Guarda Escarlate? A prateada grita na cara dele. Reconheço a mulher. É uma das ninfóides que brincava com as crianças há menos de meia hora. Quem são eles? Antes do pobre vermelho conseguir responder, um bloco de água acerta no rosto. A ninfóide levanta a mão e a água se reúne novamente para mais um golpe. Prateados aglomeram-se em torno da cena, rindo e torcendo. O vermelho gagueja e tosse e tenta recuperar o ar. Ele reforça sua inocência a cada segundo, mas a água continua atingindo. A ninfóide, com os olhos repletos de ódio, não dá sinais de que vai parar. Ela atrai para si a água de todas as fontes, de todos os copos e lança contra ele, de novo e de novo. Vai afogá-lo. O toldo azul é meu farol, meu guia em meio ao pânico das ruas enquanto desvio tanto de vermelhos quanto de prateados. Geralmente, o caos é o meu melhor amigo e deixa meu trabalho de ladra bem mais fácil. Ninguém dá pela falta de um porta-moedas quando está fugindo de uma multidão. Mas minha prioridade não é mais que Lorne e as 2.000 coroas. Só consigo pensar em pegar Giza e sair da cidade, que com certeza vai se tornar uma prisão, se fecharem os portões. Não quero nem pensar em ficar presa aqui,
cercada por muralhas de vidro sem ter como chegar à liberdade. Os agentes correm para cima e para baixo nas ruas, não sabem o que fazer ou quem proteger. Alguns juntam vermelhos e os forçam a ajoelhar. Os coitados tremem e imploram. Repetem várias vezes que não sabem de nada. Posso apostar que sou a única pessoa na cidade inteira que ouviu falar da Guarda Escarlate antes de hoje. Uma punhalada de medo atravessa meu corpo. Se for capturada, se contar a eles o pouco que sei, o que farão a minha família, a Quilorne, a Palafitas? Eles não podem me pegar. Me escondo atrás das barracas e corro o mais rápido que posso. A rua principal virou uma zona de guerra, mas mantenho o olhar adiante, fixo no toldo azul depois da praça. Passo em frente à joalheria, desacelero. Uma joia bastaria para salvar Quilorne. Uma fração de segundo parada e uma chuva de estilhaços de vidro arranha meu rosto. Na rua, um teleque crava os olhos em mim e mira novamente. Não lhe dou chance e disparo. Escorrego por debaixo de cortinas e barracas e os braços estendidos até voltar à praça. Quando me deu conta, já estou com o pé encharcado cruzando a fonte na corrida. Uma onda azul e espumante me joga para o lado nas águas agitadas. Nada muito fundo, meio metro, mas a água parece chumbo. Não consigo andar, não consigo nadar, não consigo respirar. Mal consigo pensar. Minha mente só consegue gritar ninfóide e lembro do pobre vermelho na avenida se afogando em pé. Bato a cabeça no fundo de pedra e vejo estrelas, faíscas, até que a minha visão clareia. Tenho a sensação de que cada centímetro da minha pele está eletrificado. A água muda ao meu redor, volta ao normal e finalmente atinge a superfície da fonte. O ar invade meus pulmões, queimando o nariz e a garganta. Não ligo, estou viva. Mãos pequenas e fortes me agarram pelo colarinho na tentativa de me tirar da fonte. Giza. Meus pés desgrudam do fundo e vamos ao chão juntas. Temos que ir, grito enquanto eu tento ficar de pé. Giza já está correndo na minha frente rumo ao portal do jardim. Que perspicaz! Ela berra por cima do ombro. Não consigo deixar de dar mais uma olhada na praça antes de segui-la. A multidão prateada transborda de todas as portas, revistando as barracas com a voracidade de lobos. Os poucos vermelhos restantes se encolhem no chão e imploram por misericórdia. Na fonte de onde acabei de escapar, um ruivo boia com o rosto para baixo. Meu corpo estremece. Cada nervo queima enquanto ambas avançamos na direção do portal. Giza segura minha mão e abre caminho para nós em meio à multidão. 16 quilômetros até nossa casa. Ela murmura. Você conseguiu o que precisava? Sinto o peso da vergonha recair sobre os meus ombros ao responder que não. Não deu tempo. Mal tinha conseguido retornar à avenida quando o plantão começou. Não havia nada que pudesse fazer. O rosto de Giza mostra pequenas rugas de preocupação. A gente pensa em algo, ela afirma com uma voz tão desesperada como a minha. Mas os portões já despontam diante de nós, mais próximos a cada segundo que passa. Encho-me de tristeza. Assim que estiver do outro lado, assim que sair, Quilorne estará perdido para sempre. E acho que é por isso que ela faz o que faz. Antes de eu conseguir detê-la, agarrá-la ou empurrá-la, as mãozinhas espertas de Giza deslizam pela mochila de uma pessoa, mas não uma pessoa qualquer, um prateado em fuga, um prateado com olhar de chumbo, cara de invocado e ombros largos que gritam, não mexa comigo. Giza pode ser uma artista com a agulha e a linha, mas não é batedora de carteiras. O prateado leva apenas um segundo para notar o que está acontecendo, e então alguém a ergue do chão. É o mesmo prateado. 2 deles. Gêmeos? Não é um bom momento para começar a bater carteiras, os 2 dizem em uníssono. E então já são 3, 4, 5, 6 e fecham uma roda ao nosso redor. Multiplicam-se. É um clonador. A multidão dá um nó na minha cabeça. Ela não teve a intenção, é só uma criança boba. Sou só uma criança boba, Giza berra enquanto tenta chutar o clone que a segura. Eles riem juntos, uma gargalhada aterrorizante. Corro na direção de Giza e tento puxá-la, mas um deles me joga de volta para o chão. O impacto contra o piso duro faz o ar fugir dos meus pulmões. Fico recuperando o ar, capaz apenas de ver outro gêmeo botar o pé na minha barriga e me imobilizar. Por favor! Gemo, mas ninguém escuta. O zumbido da minha cabeça se intensifica à medida que as câmeras viram para focar a confusão. Sinto mais uma vez meu corpo eletrificado, agora por medo do que pode acontecer à minha irmã. Um agente de segurança, o mesmo que nos deixou entrar pela manhã, se aproxima com a arma em punho. O que é isso? Rosna, encarando os prateados idênticos. Um por um, eles fundem-se novamente até restar somente 2.
o que segura Giza e o que me prende no chão. Uma ladra, um deles diz, balançando minha irmã. Tenho que reconhecer que ao menos ela não gritou. O policial a reconhece, sua dureza se transforma em consternação numa fração de segundos. Você conhece a lei, menina. Giza baixa a cabeça. Sim. Luto o máximo que posso para tentar impedir o que está para acontecer. Som de vidro quebrando, luzes piscando, um monitor perto de nós é destruído pelo tumulto. Nem isso impede o policial de agarrar minha irmã e pôr a mão dela no chão. Minha voz sai por vontade própria, unindo-se ao ruído do caos. Fui eu! Foi minha ideia! Me castiguem! Mas eles não ouvem, não se importam. Posso apenas observar o policial deitar minha irmã ao meu lado. Seus olhos fixam nos meus enquanto ele desce a coronhada da arma e esmaga os ossos da mão que ela usa para costurar. 5. Killorn vai me encontrar em qualquer esconderijo. Então sigo em frente, corro, como se assim pudesse deixar para trás o que fiz com Giza, a falha com Killorn, tudo que arruinei. Mas até eu sou incapaz de deixar para trás o olhar da minha mãe quando deixo Giza em casa. Vi a sombra do desespero em seu rosto e corri. Antes que meu pai pudesse arrastar sua cadeira de rodas à cena. Não consigo encarar os dois. Sou uma covarde. Então corro até não conseguir pensar, até cada lembrança ruim se desfazer, até sentir apenas meus músculos queimarem. Chego a dizer para mim mesma que as lágrimas em meus olhos são chuva. Quando finalmente diminuo o passo para tomar fôlego, estou fora do vilarejo, uns quilômetros adentro da terrível estrada para o norte. As árvores filtram a luz sobre a curva e a projetam sobre uma estalagem, uma das muitas presentes nas velhas estradas. O estabelecimento está lotado como em todos os verões, cheios de criados e trabalhadores sazonais que acompanham a corte. Eles não moram em palafitas, não conhecem meu rosto, de modo que são presas fáceis para furtos. Faço isso todo verão, mas Killorn está sempre comigo, sorrindo enquanto bebe e me vê trabalhar. Acho que já não vou mais vê-lo sorrir por muito tempo. Risadas escandalosas surgem quando um punhado de homens, bêbados e felizes, sai da estalagem aos tropeços. Seus porta-moedas tilintam sobre o peso do pagamento do dia. Dinheiro prateado. Por servir. Sorrir e ajoelhar-se a monstros vestidos de senhores. Causei tantos estragos hoje, tanta dor àqueles que mais amo. Deveria dar meia volta, ir para casa, encarar todos, ter pelo menos um pouco de coragem. Em vez disso, detenho-me sobre as sombras da estalagem, contente por permanecer na escuridão. Acho que só sirvo para machucar as pessoas. Não demora muito para os bolsos dos meus casacos ficarem cheios. Bêbados aparecem a cada 5 minutos e avanço sobre eles com um sorriso no rosto para esconder minhas mãos. Ninguém nota, ninguém sequer liga quando torno a desaparecer. Sou uma sombra e ninguém se lembra de sombras. Chega a meia-noite, ainda estou de pé, à espera. Do alto, a lua é um indicativo luminoso das horas, de quanto tempo faz que estou fora de casa. Um último bolso e eu vou embora. Já faz 1 hora que digo isso a mim mesma. Não penso quando o próximo cliente sai. Seus olhos se voltam para o céu e ele não me nota. É fácil demais alcançar sua bolsa. Fácil demais passar os dedos pelos cordões do porta-moedas. Eu devia ter aprendido a essa altura. Nada aqui é fácil. Mas o tumulto, os olhos ocos de Giza e o sofrimento me emburreceram. A mão dele se fecha sobre o meu punho com a força de um calor estranho. Ele me puxa para fora das sombras. Tento resistir, escapar, mas é forte demais. Ele se volta para mim e o fogo em seus olhos me enche de medo. O mesmo que senti de manhã. Mas será bem-vindo qualquer castigo que ele queira infligir. Mereço tudo. Ladra, ele diz com uma estranha surpresa na voz. Pisco para ele, forçando-me para conter o riso. Nem tenho forças para negar. Claro. Ele me encara, analisa cada detalhe, do rosto até as botas gastas. Fico constrangida. Depois de um longo momento, ele deixa escapar um suspiro e me solta. Confusa, sou apenas capaz de encará-lo. Uma moeda de prata rodopia no ar e quase não tenho a astúcia de apanhá-la. Um tetrarca de prata, que vale uma coroa, bem mais do que todas as moedinhas roubadas no meu bolso. Isso deve ser mais que o suficiente para você se manter, diz antes que eu possa responder. À luz da estalagem, seus olhos reluzem um vermelho e dourado, a cor do fogo. Os anos que gastei estudando o jeito das pessoas não me deixam na mão, nem mesmo agora. Cabelos pretos sedosos demais, pele pálida demais, ele é tudo menos um criado. Seu físico, porém, é mais de um lenhador, com ombros largos e pernas fortes.
Ele é jovem, um pouco mais velho do que eu, embora bem longe de ter a autoconfiança que qualquer outro jovem de 19 ou 20 anos tem. Eu devia beijar suas botas por me deixar ir e me dar tamanho presente, mas sou vencida pela curiosidade como sempre. Por quê? As palavras saem duras e ríspidas. Depois de um dia como hoje, como poderiam ser diferentes? A pergunta o surpreende e ele dá de ombros. Você precisa mais do que eu. Tenho vontade de jogar a moeda na cara dele, de dizer que sei me cuidar, mas um pedaço de mim é mais prudente. Você não aprendeu nada hoje? Obrigada. Forço por entre os dentes. Por algum motivo, ele ri da minha gratidão relutante. Não vá se machucar. Então ele muda de posição e chega mais perto. É a pessoa mais estranha que eu já conheci. Você mora num vilarejo, não é? Sim, respondo gesticulando para mim mesma. Com meu cabelo desbotado, minhas roupas imundas e meus olhos submissos, onde mais moraria? O contraste é impressionante. Ele veste uma camisa boa e limpa, sapatos de couro brilhantes e macios. Reparo que ele brinca com a sua correntinha, agitado. Eu o deixo nervoso. Pálido sobre o luar, com olhos incisivos, ele pergunta para disfarçar. E você gosta de viver lá? Digo. A pergunta quase me provoca gargalhadas, mas ele não se impressiona. Alguém gosta? Respondo enquanto tento descobrir qual é a dele. Mas em vez de contestar rápido, de emendar algo como que Lorne faria, ele se cala. Sua expressão torna-se sombria. Você já vai voltar? Indaga de repente apontando para a estrada. Por quê? Você tem medo do escuro? Pergunto falando devagar e cruzando os braços. Mas lá no fundo me questiono se não deveria estar com medo. Ele é forte e rápido, e você está sozinha aqui fora. Seu sorriso reaparece, e o alívio que isso me causa é arrebatador. Não, mas quero garantir que você vai manter as mãos longe dos outros pelo resto da noite. Não pode ficar aqui sugando metade do bar, pode? A propósito, meu nome é Cal. Acrescenta, estendendo a mão para me cumprimentar. Recuso a mão, ainda me lembrando do calor escaldante de sua pele. Tomo o rumo da estrada a passos silenciosos e ligeiros. Mary Barrow, digo sobre o ombro. Não demora muito e suas longas pernas me alcançam. Você é sempre assim tão simpática? Ele provoca. Por algum motivo, tenho a sensação de estar sendo analisada, mas a fria moeda de prata na minha mão me mantém calma e me lembra do que mais ele carrega nos bolsos. Prata para Farley. Muito apropriado. Seus senhores devem pagar bem para você carregar coroas de prata. Disparo na esperança de mudar de assunto. Funciona, e ele recua, um pouco assustado. Tenho um bom emprego, explica fingindo não ligar. Não é o meu caso. Mas você é... Jovem, tenho 17 anos, completo. Ainda tenho tempo antes do recrutamento. Ele aperta os olhos e os lábios. Há um quê de dureza na sua voz que torna as palavras mais afiadas. Quanto tempo? Cada dia menos. Dói por dentro só de dizer isso em voz alta, e que Lorne tem ainda menos tempo que eu. Suas palavras secam. Ele volta a me observar e a me estudar enquanto andamos pela floresta, pensando. E não há trabalho, ele murmura, mais para si mesmo. Não há como escapar do recrutamento. Fico intrigada com a sua confusão mental. Talvez as coisas sejam diferentes de onde você vem. Por isso você rouba. Roubo. É o que eu posso fazer. Deixo escapar. De novo, lembro que só sirvo para causar dor. Mas minha irmã trabalha. Solto antes de lembrar. Não, ela não trabalha. Não mais. Por minha culpa. Cal apenas observa enquanto luto com as palavras, pensando se me corrijo ou não. É o que eu posso fazer para manter as aparências, para não desabar por inteiro diante de um completo estranho. Mas ele nota o que tento esconder. Você estava no palacete hoje? Acho que ele já sabe a resposta. Mesmo assim, continua. Os tumultos foram terríveis. Foram. Quase engasgo com as palavras. Você... Ele prossegue com as perguntas mais tranquilo. É como fazer um furo numa represa para que toda a água jorre para fora. Eu não seria capaz de deter as palavras mesmo se quisesse. Não menciono Farley, a guarda escarlate, nem mesmo Lorne. Só conto que a minha irmã me infiltrou no grande jardim para me ajudar a juntar o dinheiro de que precisávamos para sobreviver. Então veio o erro de Giza, a fratura e o que ela significa para nós. O que causei à minha família, o que andei fazendo, a decepção da minha mãe, a vergonha do meu pai, os furtos dentro da própria comunidade. Aqui, na escuridão, conto a um estranho como sou péssima. Ele não faz perguntas.
mesmo quando minhas palavras saem sem sentido, apenas escuta. É o que posso fazer, digo novamente antes da minha voz sumir por completo. Então capta um brilho prata no canto do olho. Ele saca outra moeda. Sobre a luz do luar, só consigo ver os contornos da coroa flamejante do rei estampado no metal. Quando Cal a aperta contra minha mão, tenho a esperança de sentir seu calor de novo, mas ele está frio. Não quero sua piedade. Sinto vontade de gritar, mas seria burrice. A moeda vai comprar o que Giza já não pode. Sinto muito mesmo por você, Mari. As coisas não deveriam ser assim. Não consigo nem reunir forças para fechar a cara. Há vidas piores. Não lamente por mim. Ele me acompanha até a entrada do vilarejo, me deixando caminhar pelas palafitas sozinha. Algo na lama e nas sombras deixa Cal desconfortável, e ele desaparece antes de eu ter a chance de olhar para trás e agradecer ao estranho criado. A casa está escura e silenciosa, mas mesmo assim tremo de medo. Amanhã parece estar a 100 anos de distância, parte de outra vida em que fui idiota, egoísta e talvez um pouco feliz. Agora só me resta um amigo recrutado e uma irmã de ossos quebrados. Você não devia deixar sua mãe preocupada desse jeito. A voz do meu pai sai de trás das vigas das palafitas e ressoa em meus ouvidos. Faz tantos anos que nem lembro mais da última vez em que eu ouvi no chão. Minha voz se exalta de susto e medo. Pai? O que você está fazendo? Como você? Antes de eu terminar, ele aponta para trás para a polia pendendo da casa. É a primeira vez que a usa. Acabou a energia. Pensei em dar uma olhada. Ele diz, rouco como sempre. Ele passa por mim com a sua cadeira e para diante da caixa de força fincada no chão. Toda a casa possui uma dessas para regular a carga elétrica que mantém as luzes acesas. Meu pai está ofegante. Seu peito estala a cada respiração. Talvez Giza fique como ele, a mão, uma bagunça metálica, o cérebro, despedaçado e amargurado por causa do que poderia ter sido. Por que você não usa os leques que eu trago? Sua resposta é tirar um vale de energia da camisa e enfiar na caixa. Geralmente isso faz a caixa de força funcionar, mas agora nada acontece. Está quebrada. Não adianta, suspira meu pai, voltando a se acomodar na cadeira. Ambos permanecemos olhando para a caixa de força sem assunto, sem sequer sair, sem querer voltar lá para cima. Meu pai fugiu, como eu. Não suportou ficar dentro da casa com minha mãe chorando sobre a mão de Giza, lamentando sonhos perdidos enquanto minha irmã tentava não fazer o mesmo. Meu pai começa a bater naquela porcaria de caixa, como se pancadas de repente fossem capazes de trazer de volta luz, calor e esperança. Os golpes ficam mais irritados, mais desesperados, e ele começa a irradiar ódio. Não por mim ou Giza, mas pelo mundo. Há muito tempo ele nos chamou de formigas, formigas vermelhas ardendo sobre a luz de um sol prateado, destruídas pela grandeza dos outros, quase derrotadas na batalha pelo nosso direito de existir, porque não somos especiais. Não evoluímos como eles, que não têm poderes e força além da nossa imaginação limitada. Permanecemos os mesmos, presos em nossos corpos. O mundo mudou ao nosso redor e permanecemos os mesmos. A raiva também toma conta de mim. Xingo Farley, Kilorn, o recrutamento, cada coisa em que consigo pensar. A caixa de metal é fria ao toque. Faz tempo que perdeu o calor da eletricidade. Mas algo ainda vibra sobre todo aquele mecanismo. Algo espera reconectar-se. Perco a cabeça e me lanço à tarefa de encontrar eletricidade, de trazê-la de volta e provar que ao menos sei fazer direito alguma coisa nesse mundo tão torto. Meus dedos topam com alguma coisa pontiaguda e meu corpo estremece. Um fio desencapado e afiado ou uma chave defeituosa, digo a mim mesma. Pareceu uma picada de agulha, como se um alfinete me acertasse bem no nervo, mas sem dor. Acima de nós, a luz da varanda ressuscita. Bom, vai entender, resmunga meu pai. Ele gira as rodas e lameadas da cadeira de volta para a polia. Vou atrás, calada, sem vontade de mencionar o motivo de ambos estarmos com tanto medo do lugar que chamamos de lar. Chega de fugir, ele suspira, prendendo a cadeira na plataforma. Chega de fugir, concordo, mais por mim que por ele. A plataforma geme sobre o peso ao içá-la até a varanda. Vou mais rápido pela escada e espero no andar de cima para ajudar, sem palavras, meu pai a se soltar da plataforma. Porcaria! Resmunga ele quando finalmente consigo soltar a fivela. Mamãe vai ficar feliz por você ter saído de casa. Ele crava os olhos em mim e segura minha mão. Embora meu pai mal trabalhe, ele só conserta bugigangas para crianças, suas mãos ainda são ásperas e calejadas, como se tivesse acabado de voltar da frente de batalha. A guerra nunca acaba.
Não conte para sua mãe. Mas sei que não parece nada, mas dá pano para manga. Ela vai pensar que é um pequeno passo de uma grande jornada, entende? Primeiro saio de casa à noite, depois de dia, depois vou à feira com ela como há 20 anos. Então as coisas voltam a ser como antes. Seus olhos escurecem enquanto ele fala. Meu pai luta para manter a voz baixa e constante. Nunca vou ficar bem, Mari. Nunca vou me sentir bem. Não posso deixar sua mãe ter essas esperanças quando sei que nunca vai acontecer. Você entende? Bem demais, pai. Ele sabe o que a esperança fez comigo e ameniza o tom. Queria que as coisas fossem diferentes. Todos queríamos. Apesar das sombras, consigo avistar a mão quebrada de Giza quando chego ao sótão. Normalmente ela dorme encolhida, enrolada num cobertor fino, mas agora está de barriga para cima, com a mão fraturada apoiada sobre uma pilha de roupas. Minha mãe ajeitou a tala, melhorando assim minha ínfima tentativa de ajudar, e trocou os gases. Não preciso de luz para saber que a sua pobre mão está roxa dos machucados. O sono de Giza é inquieto, seu corpo se agita, mas o braço permanece imóvel. Dói mesmo durante o sono. Quero tocar minha irmã, mas como posso consertar os acontecimentos trágicos do dia? Pego uma carta de Shade na caixinha onde guardo toda a sua correspondência. Ao menos vai me deixar mais calma. Suas piadas, suas palavras, sua voz presa nas páginas sempre me tranquilizam. Mas, ao correr os olhos novamente pela carta, sou tomada por tristeza. Vermelho como a aurora, diz a carta. Aí está, na minha cara. As palavras de Farley no vídeo, o grito de guerra da Guarda Escarlate na caligrafia do meu irmão. A frase é estranha demais para ser ignorada, singular demais para ser posta de lado. E a próxima frase, ver o sol se levantar cada dia mais forte. Meu irmão é esperto, mas prático. Não liga para o nascer nem para o pôr do sol, menos ainda para frases de estilo. O se levantar ressoa em mim. Em vez de Farley, é meu irmão que fala. Se levantar vermelho como a aurora. De algum modo, Shade sabia. Muitas semanas atrás, antes do atentado, antes da transmissão de Farley, ele sabia da Guarda Escarlate e tentou nos avisar. Por quê? Porque é um deles. 6. Não me assusto quando escancaram as portas ao amanhecer. Revistas são normais, embora geralmente só tenhamos 2 por ano. Essa vai ser a terceira. Venha, Gi. Balbucio ajudar minha irmã a sair da cama e descer a escada. Ela anda com dificuldade, apoiando-se no braço bom. Lá embaixo, minha mãe já está à espera. Seus braços envolvem Giza, mas os olhos focam em mim. Para minha surpresa, ela não parece brava ou decepcionada comigo. Pelo contrário, seu olhar é até suave. 2 agentes esperam à porta, armas na cintura. Já vi os 2 no entreposto do vilarejo, mas há uma terceira figura, uma jovem de vermelho com uma insígnia tricolor no peito. Uma criada real, uma vermelha que serve o rei. Percebo que essa não vai ser uma revista usual. Submetemo-nos à revista e à apreensão. Meu pai resmunga. Ele é obrigado a dizer essas palavras sempre que isso acontece. Mas em vez de dividir-se para revirar a casa, os agentes permanecem de guarda. A jovem dá um passo à frente e, para o meu horror, se dirige a mim. Mary Barrow, você foi intimada a ir a Somerton. A mão boa de Giza se fecha sobre a minha como se pudesse me prender aqui. Como? Gaguejo a muito custo. Você foi intimada a ir a Somerton. Ela repete, apontando para a porta. Vamos escoltá-la. Por favor, venha. Uma intimação, para um vermelho. Nunca na vida ouvi falar disso. Então, por que eu? O que fiz para merecer isso? Por outro lado, sou uma criminosa e provavelmente considerada terrorista por causa do meu envolvimento com Farley. Sinto todos os nervos do meu corpo pinicarem. Cada um dos meus músculos está tenso e pronto. Preciso correr, apesar dos agentes bloquearem a porta. Vai ser um milagre se conseguir chegar até a janela. Acalme-se. Tudo já voltou ao normal. Ela brinca, enganada enquanto ao meu medo. O palacete e a feira já estão sob controle. Por favor, venha. Para minha surpresa, ela até sorri, apesar dos agentes levarem a mão à arma. Isso gela meu sangue. Negar uma ordem da polícia, recusar uma intimação real, significa pena de morte não apenas para mim. Tudo bem, digo baixinho enquanto solto a mão de Giza. Ela tenta me agarrar de novo, mas mamãe a puxa para trás. Vejo vocês mais tarde? Minha pergunta paira no ar. Sinto a mão cálida do meu pai acariciar meu braço. Esse é seu jeito de dizer adeus. Os olhos da minha mãe marejam de lágrimas não derramadas, ao passo que Giza tenta não piscar, a fim de se lembrar de cada segundo comigo. E nem tenho algo para lhe dar. Mas,
Antes que eu hesite ou solte o choro, um policial me toma pelo braço e me leva para fora. As palavras forçam passagem por entre meus lábios, embora seja um pouco mais do que um suspiro. Amo vocês. E então a porta bate atrás de mim, acabando com meu lar e minha vida. Eles me apressam pelo vilarejo ao longo da estrada que dá para a praça do mercado. Passamos na frente do casebre de Quilorne. Ele costumava estar acordado a essa hora, já na metade do caminho até o rio para começar o trabalho com o dia ainda fresco. Mas isso acabou. Imagino que ele durma até o meio-dia na tentativa de aproveitar o pouco conforto que lhe resta antes do recrutamento. Parte de mim quer dar um grito de despedida, mas me seguro. Ele vai aparecer em casa atrás de mim e Giza contará tudo. Lembro que hoje Farley estará esperando por mim e pela fortuna que teria que pagar. Não consigo segurar um riso silencioso. Ela vai ficar decepcionada. Na praça, um veículo preto brilhante está à espera. Estacionado, com 4 rodas, janelas de vidro, parece uma fera pronta para me devorar. Um oficial sentado diante dos controles liga o motor quando nos aproximamos. A cusparada de fumaça preta tinge o ar matinal. Sou forçada a entrar na parte de trás sem que me digam qualquer coisa. A jovem criada se ajeita ao meu lado pouco antes do veículo acelerar pela estrada a uma velocidade inimaginável. Essa será a minha primeira e última viagem num destes. Quero falar, perguntar o que está acontecendo, como vão me punir pelos meus crimes, mas sei que minhas palavras não seriam ouvidas. Então apenas olho pela janela o vilarejo desaparecer à medida que entramos na floresta, avançando pela familiar Estrada do Norte. Não está tão cheia quanto ontem, e o trajeto está pontilhado de agentes. O palacete está sob controle, tinha dito a criada. Acho que era isso que ela se referia. A muralha de diamante brilha adiante, refletindo o sol que se levanta nos bosques. Quero fechar os olhos, mas resisto. Sei que tenho que mantê-los abertos aqui. O portão está cercado de uniformes pretos, agentes que verificam os viajantes que entram. Quando o veículo encosta, a criada me tira de lá e me conduz até o portão sem pegar a fila. Ninguém protesta ou se dá ao trabalho de verificar sua identidade. Ela deve ser conhecida por aqui. Assim que entramos, a criada me encara. Meu nome é Anne. A propósito, mas aqui quase sempre atendemos pelo sobrenome. Você pode me chamar de Walsh. Walsh. O nome soa familiar. Combinado com seu cabelo desbotado e com a pele bronzeada, só pode significar uma coisa. Você é de palafitas, como você. Conheci seu irmão, Treme, e gostaria de não ter conhecido Bri, aquele safado. Bri ficou famoso no vilarejo antes de partir. Uma vez me disse que não tinha tanto medo do recrutamento como os outros, porque o grupo de garotas sedentas de sangue que ele ia deixar para trás era bem mais perigoso. Não conheço você, mas logo conhecerei muito bem. Não consigo mais segurar. O que isso quer dizer? Quer dizer que sua jornada de trabalho aqui vai ser longa. Não sei quem contratou você ou o que disseram sobre o emprego, mas cedo ou tarde você sente o peso. Não é só trocar lençóis e fronhas e lavar pratos. Você precisa olhar sem ver, ouvir sem escutar. Somos objetos aqui, estátuas vivas feitas para servir. Ela suspira baixo e abre uma porta pesada construída bem ao lado do portão. Especialmente com esse negócio de guarda escarlate. Nunca é bom ser vermelho, mas agora é pior. Ela cruza a porta e aparentemente também um muro. Leva um tempo para eu perceber que está descendo uma escada, e por isso sumiu em meio à semi-escuridão. O emprego? Insisto. Que emprego? O que é isso? Ela se vira para mim com cara de tédio. Você foi intimada a assumir um posto de criada. Diz como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Trabalhar. O emprego. Quase desmaio só de pensar. Cole. Ele me disse que tinha um bom trabalho. E agora mexeu uns pauzinhos para que eu também tivesse. Talvez até trabalhe com ele. Meu coração dispara diante da possibilidade, sabendo o que isso implica. Não vou morrer, não vou para a guerra. Vou trabalhar e viver. E mais tarde, quando encontrar Cal, posso convencê-lo a fazer o mesmo por Quilorne. Continue andando. Não tenho tempo para levar você pela mão. Sigo Walsh por um túnel incrivelmente escuro. Pequenas lâmpadas brilham na parede o suficiente para iluminar o encanamento e a fiação sobre nós. Há um zunido por causa da água corrente e da eletricidade. Onde vamos? Sussurro finalmente. Quase ouço o desânimo de Walsh, que finalmente se volta para mim confusa. Para o palacete do sol, claro. Sinto meu coração parar por um segundo. Quê? Como? O palácio? O palácio de verdade? Ela dá um tapinha na insígnia do uniforme. A coroa reluz sobre a luz baixa.
Você serve ao rei agora. Prepararam um uniforme para mim, mas quase não o noto. O cenário é maravilhoso demais para isso. Tijolinhos de argila e um piso com mosaicos brilhantes num cômodo esquecido na casa do rei. Outros criados correm para lá e para cá num desfile de uniformes vermelhos. Presto atenção nos rostos, procurando por Cal para poder agradecer, mas ele não aparece. Walsh permanece ao meu lado, sussurrando conselhos. Não diga nada, não escute nada, não fale com ninguém, pois ninguém vai falar com você. Mal consigo guardar as palavras. Os últimos 2 dias foram uma ruína para o meu coração e minha alma. Parece que a vida simplesmente decidiu abrir as comportas para tentar me afogar num redemoinho de reviravoltas. Você chegou num dia cheio, talvez o pior que veremos. Vi os barcos e dirigíveis. Faz semanas que os prateados estão subindo o rio, comento. Não é normal, mesmo para essa época do ano. Walsh me apressa e bota uma bandeja com taças brilhantes nas minhas mãos. Com certeza eu poderia comprar minha liberdade e a de Quilorne com elas, mas o palacete tem um guarda em cada porta ou janela. Nunca conseguiria escapar de tantos agentes, nem com toda a minha habilidade. O que vai acontecer hoje? Pergunto, demonstrando minha ignorância. Uma mecha escura de cabelo cai sobre os meus olhos. Nem tenho chance de soprá-la para cima. Walsh a bota de volta no lugar e prende com um grampo minúsculo com movimentos rápidos e precisos. Fiz uma pergunta idiota? Emendo. Não, eu também não sabia disso antes de começarmos os preparativos. Afinal, há mais de 20 anos isso não acontece, desde a escolha da rainha, Elara. Ela começa tão rápida que quase não distingo as palavras. Hoje é a prova real. As filhas das grandes casas, das mais ilustres famílias prateadas, vieram se oferecer ao príncipe. Vai acontecer uma grande festa, mas agora elas estão no jardim espiral, preparando-se para se apresentar ao príncipe na esperança de serem escolhidas. Uma dessas meninas será a próxima rainha. Estão brigando com unhas e dentes pela chance. Uma imagem de um bando de pavões me vem à mente. Mas como é? Elas dão uma voltinha, dizem umas palavras e piscam para ele? Walsh torce o nariz e balança a cabeça. Improvável, responde. Em seguida, com brilho nos olhos, anuncia. Você está escalada para hoje, então vai ter a chance de ver com os próprios olhos. A porta agiganta-se adiante, feita de madeira esculpida e vidro trabalhado. Um criado a abre para dar passagem a uma fila de uniformes vermelhos. Então chega a minha vez. Você não vem? Até eu ouço o desespero na minha voz, quase implorando para Walsh vir comigo, mas ela recua e me deixa só. Antes de atrasar a fila ou arruinar de outro jeito o grupo organizado de criados, forço-me a seguir em frente e sair ao sol naquilo que Walsh chamou de jardim espiral. No começo, sinto que estou em outra arena como a do meu vilarejo. O terreno desce em círculos para formar um anfiteatro imenso. Mas em vez de bancos de pedra, cada curva está apinhada de mesas e cadeiras veludadas. Plantas e fontes enfeitam os degraus, fazendo assim a divisão dos camarotes. Elas convergem até a parte inferior para fazer parte da decoração de um círculo de grama com algumas estátuas. Diante de mim está uma área reservada, separada por sedas vermelhas e negras. Ali há 4 assentos, todos feitos de ferro bruto e direcionados para o centro do complexo. O que é esse lugar? O trabalho tem um ritmo frenético. Apenas sigo ordens de outros vermelhos. Sou auxiliar de cozinha, então minhas responsabilidades são limpar, ajudar os cozinheiros e, no momento, preparar a arena para o evento. Para que a nobreza precisa de arena, não sei bem. No vilarejo, ela apenas é usada para as efemérides, para assistir às lutas de prateado contra prateado. O que acontece aqui? Isso é um palácio. Esse chão nunca será manchado de sangue. Ainda assim, a pseudo-arena me enche de maus presságios. Volto a sentir meu corpo pinicar e a sensação se propaga como ondas sobre minha pele. Quando eu terminar e voltar para a entrada de serviço, a prova real já estará prestes a começar. Os criados saem cada vez mais da região dos assentos e passam para uma plataforma alta rodeada de cortinas. Sigo seus passos desajeitadas e chego à fila tropeçando quando outra porta se abre, separando o camarote real e a entrada de serviço. Começou. Minha mente volta para o passado, para o grande jardim, para aquelas belas e cruéis criaturas que se dizem humanas, todas vaidosas e vazias, com olhar duro e caráter ainda pior. Esses prateados, das grandes casas, segundo Walsh, não serão diferentes, podem até ser piores. Eles adentram em blocos, uma multidão de cores que se espalha pelo jardim espiral com fria elegância. É fácil notar as famílias, ou casas, diferentes. Todos usam a mesma cor.
Lilás, verde, preto, amarelo, um arco-íris de tons rumo ao camarote de cada família. Logo perco a conta. Quantas casas existem, afinal? Mais e mais deles juntam-se à multidão. Uns para conversar, outros para trocar abraços sem vida. Percebo que para eles é só uma festa. A maioria provavelmente tem pouca esperança de emplacar uma rainha, de modo que isso é apenas uma diversão. Mas alguns não parecem estar aqui para celebrar. Uma família de cabelo prateado, vestida com seda preta, senta-se em silêncio à direita do camarote do rei. O patriarca da casa tem barba pontuda e olhos pretos. Um pouco mais adiante, membros de uma casa cujas cores são azul marinho e branco conversam. Para minha surpresa, reconheço um deles, Samson Merandos, um murmurador que vi na arena há poucos dias. Diferente dos outros, ele tem os olhos fixos no chão. Sua atenção está em outro lugar. Faço uma anotação mental de não cruzar com ele e seus poderes mentais. É estranho, porém, que não haja nenhuma garota com idade para casar com um príncipe. Talvez estejam todas se preparando em algum outro lugar, ansiosas, à espera da oportunidade de ganhar uma coroa. De vez em quando, alguém pressiona um botão quadrado de metal na mesa que acende uma luz, solicitando um criado. Quem estiver mais perto da porta atende, enquanto os demais dão um passo à frente e esperam sua vez de servir. E claro, assim que chego perto da porta, o patriarca de olhos pretos aperta o botão. Agradeço aos céus por meus pés não falharem. Passo praticamente aos pulos por toda a multidão, dançando entre corpos em movimento com o coração disparado. Em vez de roubar dessa gente, tenho que servi-la. Não sei se Mary Barrow, da semana passada, riria ou choraria de sua nova tarefa, mas ela foi burra, e agora eu pago por isso. Senhor, digo olhando para o patriarca, me xingo mentalmente, não diga nada. É a primeira regra e eu já a quebrei. Mas ele não parece perceber. Simplesmente ergue o copo vazio de água com um ar de tédio no rosto. Estão brincando conosco, Ptolomeus. Resmunga para o jovem musculoso ao seu lado. Suponho que seja ele o infeliz que se chama Ptolomeus. É uma demonstração de poder, pai. Responde o jovem, esvaziando o próprio copo. Ele o estende para mim e o pego sem hesitar. Fazem-no esperar porque podem. Eles são a família real, que ainda não apareceu, mas ouvir prateados falar deles assim, com tanto desdém, é desconcertante. Nós, vermelhos, insultamos o rei e a nobreza sempre que possível, mas é um pré-requisito nosso. Essas pessoas nunca sofreram um dia na vida. Que problemas podem ter entre si? Quero ficar para escutar, mas até eu sei que é contra as regras. Dou meia volta e subo um lance de escada para sair do camarote deles. Há um bebedouro escondido atrás de algumas flores coloridas, de modo que não preciso dar toda a volta na pseudo-arena para reabastecer os copos. De repente, um som metálico e agudo reverbera, parecido com o sinal tocado no começo das efemérides da primeira sexta. Ressoa mais algumas vezes e começa a formar uma melodia heróica, provavelmente para anunciar a entrada do rei. Por toda parte, as grandes casas põem-se de pé, de boa ou má vontade. Reparo que Ptolomeus murmura algo para o pai de novo. Minha posição é privilegiada, atrás das flores, no mesmo patamar do camarote do rei, mas um pouco atrás. Mary Barrow a poucos metros do rei. O que minha família pensaria? O que Lorne pensaria? Esse homem nos manda para a morte e eu me tornei de bom grado sua criada. Me dá nojo. O rei entra bruscamente, de peito aberto e ombros retos. Mesmo de costas, parece muito mais gordo do que nas moedas e vídeos, mas também mais alto. Seu uniforme é vermelho e preto, estilo militar, mas duvido que tenha passado ao menos um dia nas trincheiras onde os vermelhos morrem. Seu peito reluz com medalhas e insígnias, um memorial de coisas que jamais fez. Ele até carrega uma espada dourada, apesar dos muitos guardas ao seu redor. A coroa na cabeça é familiar, feita de ouro vermelho retorcido e ferro preto. Cada uma das pontas enrola-se em línguas de fogo ardentes que parecem chamuscar seu cabelo grisalho. Muito apropriado, pois o rei é um ardente, como seu pai, o pai de seu pai e todos os antepassados, destrutivos, poderosos, controladores do calor e do fogo. Antigamente, nossos reis costumavam queimar os opositores com apenas um toque. Esse rei talvez não queime mais vermelhos, mas ainda nos mata com guerras e ruínas. Conheço seu nome desde a infância na sala de aula, quando ainda tinha ânsia pelo conhecimento, como se fosse me levar a algum lugar. Tibérias Calores VI. Rei de Norta, chama do norte. A afetação das afetações. Eu cuspiria em seu nome se pudesse. A rainha vem atrás, cumprimentando a multidão com a cabeça. Se as roupas do rei são escuras e sóbrias, o vestido azul marinho e branco dela é leve e claro.
Ela dirige uma reverência apenas para a casa de Samson e só então percebo que vestem as mesmas cores. Deve ser sua família, a julgar pelas semelhanças. O mesmo cabelo loiro acinzentado e o mesmo sorriso anguloso que lhe confere a aparência de um felino selvagem e predador. Por mais intimidadora que a família real seja, não é nada quando comparada à sua guarda. Ainda que eu seja uma vermelha nascida na lama, sei quem são. Todos sabem reconhecer um sentinela porque ninguém quer encontrar um deles. Eles cercam o rei em todas as gravações, em todos os discursos ou decretos. Como sempre, seus uniformes parecem em chamas com uma cor que faísca entre o vermelho e o laranja. Os olhos brilham por trás das medonhas máscaras negras. Cada um deles porta um rifle preto ponteado com uma baioneta de prata reluzente capaz de atravessar ossos. Seu poder é ainda mais assustador que sua aparência. Guerreiros de elite oriundos de diferentes casas dos prateados, treinados desde a infância, juraram proteger o rei e a sua família pela vida inteira. Sua presença basta para me fazer tremer, mas as grandes casas não demonstram medo algum. Das profundezas dos camarotes começa a gritaria. Morte à guarda escarlate! Berra alguém, logo seguido por outros. Um calafrio desce pela minha espinha quando lembro dos acontecimentos de ontem, agora tão distantes. Com que rapidez aquela multidão é capaz de se transformar em... O rei fica confuso, o barulho o deixa pálido, não está acostumado a protestos assim e parece resmungar contra os gritos. Já estamos cuidando da guarda escarlate e de todos os nossos inimigos. Troveja Tibérias e sua voz ecoa em meio à multidão. Seu brado silencia a todos como um estalar de chicote. Mas não é disso que viemos tratar aqui. Hoje honramos a tradição e nenhum diabo vermelho impedirá isso. Vamos realizar o rito da prova real para descobrir a filha mais talentosa que se casará com o filho mais nobre. Assim, encontramos força para unir as grandes casas e aumentamos nosso poder para garantir o domínio prateado até o fim dos dias, derrotando nossos inimigos dentro e fora das fronteiras. Força! Grita agora a multidão. É assustador. Poder! É novamente tempo de defender esses ideais, e ambos os meus filhos honram o nosso soleníssimo costume. Ao gesto do rei, duas figuras dão um passo à frente, uma de cada lado dele. Não consigo ver seu rosto, mas ambos têm a estatura e o cabelo preto do pai. Eles também vestem uniformes militares. Príncipe Maven, das casas Calore e Merandos, filho da minha consorte real, a rainha Elara, anuncia o rei. O segundo príncipe, mais pálido e magro que o outro, ergue a mão num cumprimento severo. Vira para a esquerda e para a direita, de modo que consigo ver seu rosto de relance. Embora tenha uma aparência nobre e séria, não deve ter mais de 16 anos. Tem rosto anguloso, olhos azuis e um sorriso tão frio que seria capaz de congelar fogo. Dá a impressão de desprezar todos ali, como eu. E o príncipe herdeiro das casas Calore e Jacos, filho da minha falecida esposa, a rainha Coriane, herdeiro do trono de Norta e da coroa ardente, Tibérias VII. Estou tão ocupada rindo internamente de como o nome é ridículo que nem percebo o jovem acenar e sorrir. Por fim, levanto os olhos, apenas para poder contar melhor depois como fiquei tão perto do futuro rei. Só que meus olhos acabam vendo mais do que esperava. Os cálices de vidro caem das minhas mãos e aterrissam a salvo no bebedouro. Conheço aquele sorriso e aquele olhar. Queimaram nos meus há apenas uma noite. Ele me arranjou o emprego. Ele me salvou do recrutamento. Ele era um de nós. Como pode ser? Então ele se vira, acenando para todo lado. Não há engano. O príncipe herdeiro é Cal. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da primeira parte do livro A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard.